Ó, PJ, antes de começar, eu sempre dou um presente para uma Cara, convidada. obrigado. Então esse Ei, aqui é o massa. Quarteto Fantástico original. Eu acho que é a segunda, a terceira... É uma das primeiras aparições do namoro. Legal E eu acho que você demais. vai gostar. O que eu achei engraçado quando eu tava lendo é que tem muita propaganda. Então, inclusive, e é engraçado porque você fez publicidade e propaganda. A Isso. gente vai falar disso. Sou professor disso, inclusive. Gostou? Muito, pô. Ah, você merece, cara. Você Verdade, merece. obrigadão. Então tá. Salve, Brasil! Pra quem não me conhece, meu nome é João Kleber. Pra quem me conhece, meu nome também é João Kleber. E eu tô aqui... Eu odeio apresentar o convidado, porque eu sempre fico sem jeito. Mas eu tô aqui com um cara muito querido. Já virou meu cearense favorito. PJ Brandão. Prazer, meu Tudo... irmão, de Eu verdade. sempre acho engraçado que, tipo, a gente trocou de maior cota, agora a gente tá falando de tudo, e daí parece que a gente tá se vendo agora, tá ligado? Não, Ô, PJ, tudo é bem? outra coisa, né? É outra coisa, assim, quando é ao vivo. Então, cara, massa, um prazer enorme te receber aqui na minha casa, nos estúdios, os grandes estúdios da rede da HQC Roteiro. Prazer demais estar aqui contigo, cara. Então, PJ, vamos começar pelo começo, então. De onde você é e onde você nasceu? Cara, eu Não, é a sou. mesma pergunta, né? Onde e quando você nasceu? Assim, eu sou de Fortaleza, né? Nascido Aham, e crescido aqui. Eu nasci e cresci num bairro periférico daqui de Fortaleza chamado Messejana, aham. que talvez muita gente conheça como o bairro que nasceu José de Alencar, o autor, o escritor do romantismo, Caramba! aquele escritor do romantismo clássico daqui do Brasil, autor de Guarani, autor de Iracema e tal. Caralho! Sou nascido e crescido lá, e sou aqui de Fortaleza, que é uma cidade que eu particularmente sou apaixonado, né? A gente estava conversando sobre isso antes da gente gravar, né? Uhum. Assumo todos os defeitos que uma grande cidade tem, principalmente Fortaleza, né? Porque convivo com ele, mas paixão também é aceitar as coisas ruins, né? Então, assim, eu sou daqui, sou nascido e crescido aqui nesse estado, nessa cidade e gosto de tudo que tem aqui. Cara, eu tô abismado que você nasceu no mesmo lugar que o José Cara, Alencar, velho. tô na meta aí de ser pelo menos O segundo mais mais famoso. famoso. Na meta, não E sei. assim, ó, se até agora, de todos que eu conversei, que sem querer ofender os outros, você foi a pessoa mais difícil, porque eu te acho muito inteligente. Oxe. Então eu tive que ler muita coisa, tal. E daí, tipo assim, ó, eu acho que as pessoas que eu considero inteligentes geralmente iam muito mal na escola. Não, não. Você era assim? Não, cara, Você ia bem? eu era danado, assim, eu era bem, assim, eu nunca tive problema muito com escola, não, acho que eu só fiquei de recuperação uma vez na minha vida, numa disciplina de física na escola. Mas eu bagunçava bastante, assim, principalmente no ensino médio pra lá, eu cheguei a ser expulso de sala no terceiro ano, falando e tal, mas eu sou bem tranquilo, assim, eu acho que eu sempre gostei, acho, tipo, eu não era muito de estudar em casa, Uhum. mas eu acho que eu pegava muito bem o que era dito em sala de aula. E aí isso acabava ficando na minha cabeça e eu me dava bem, assim. Então nunca fui muito ruim nas provas e nada do tipo. Eu sempre ia bem ali nos simulados e tal, de vestibular. Passei no vestibular também, assim, na primeira vez que tentei. Graças a Deus, porque se tivesse na segunda, talvez eu não conseguisse, porque a informação bate na minha cabeça e eu não E absorvo. nunca mais. E aí, mas eu gostei bastante, assim, foi bem tranquilo, foi uma época tranquila, não era, eu era bagunceiro, eu gostava de frescar, brincar, Até hoje, né? até Até hoje. hoje, né? Até hoje, as minhas aulas são uma grande bagunça, assim, às vezes. E por que você escolheu publicidade e propaganda, cara? Tava em Eu dúvida entre outro curso? tava, Sempre, na né? real, por algum motivo eu ia querer fazer engenharia química, só que Nada a ver com você, cara. porque eu acho legal os desenhos das moléculas, se liga? Aquelas moléculas, tipo Aham. anel de benzeno, sei lá, cloreto de não sei das quantas, aí você tem as... Eu achava muito bonito aquilo, e assim, eu meio que pensava em fazer algo do gênero. Mas aí eu comecei a fazer os vestibulares, né, os simulados e tal, fui fazendo redação. E nessa feitura de redação e coisa do tipo, um professor de português, o Tom, ele me falou que eu escrevia muito bem. E que eu devia tentar fazer alguma faculdade que me desse dinheiro por escrever bem. E aí eu entendi Foda, errado e fui cara. fazer publicidade. Dá dinheiro, né? Aí, mas enfim, eu fui fazer publicidade e nessa ânsia que eu entrei pensando de ser de agência, ganhar prêmio, essas paradas, sabe? E aí, cara, eu fui entrando em agência de publicidade, trabalhei em algumas daqui, Agência. agência de publicidade, algumas das maiores daqui, inclusive. E eu fui me desgostando muito do curso, Olha porque, só. né, fui encontrando a realidade do mercado de trabalho, a lógica do mercado de trabalho, a criatividade usada para vender coisas que eu não aceitava muito. Uhum. E nessa brincadeira eu acabei quase desistindo, mas aí na faculdade, eu passei na Universidade Federal do Ceará, né, a Inclusive que UFC. tem o melhor nome, o UFC. Você zoam isso, cara? Tipo, Cara, eu acho... por um breve, eu lembro, não sei se era uma fake news, assim, por um momento,
dos reitores pensaram em mudar o nome para o UFCE, para se diferenciar do Ultimate Fight, né? Aham. Mas, graças a Deus, não fizeram, né? Porque a UFC ela já é quase Já centenária, então... Pô. E daí você não tava curtindo o mercado de trabalho, né? Você ia A trampando lógica é nisso. publicitária, mas eu fui me desgostando, assim. Eu não sabia, eu era muito novo, né? Então eu não dava exatamente nome às coisas que hoje eu dou nome. Mas eu fui me sentindo mal. Em resumo, era isso, né? Acho que o sentimento corporal e mental não acompanhava o raciocínio, né? Sobre isso tudo. E agora eu dou nome às coisas, mas na época não. E aí eu tava nessa de desistir, de não desistir, desistir. Aí um amigo meu propôs assim, olha, tem um projeto de extensão aqui da UFC. A extensão é um projeto em que a universidade ela se abre, né, para ensinar as pessoas sobre alguma coisa de dentro dela. Um projeto chamado Oficina de Quadrinhos, Uhum. que tu devia ir porque tu gosta dessas coisas, né, de cultura pop e tal, e eu, tá, vou. E aí eu fui e me apaixonei. Assim, eu Que fui aluno foda, da Oficina cara. de Quadrinhos em 2009, ponto 1. Me tornei monitor em 2009, ponto 2. Me tornei bolsista entre 2010 e 2011. E desde então eu sou professor de roteiro de lá. Então, eu dou Que aula de roteiro já. foda, cara. Então, vamos lá. 16 anos, 15 anos na oficina de quadrinhos. Então foi lá que eu fui professor pela primeira vez. Foi lá que eu me coloquei na frente da sala para dar uma aula. E eu adorei. E aí, depois de um tempo, quando eu de fato desisti de trabalhar em agência de publicidade, faz 10 anos, foi em 2015 mais ou menos, eu desisti e disse, pô, o que é que eu preciso fazer para conseguir ser professor? E aí eu preciso de um mestrado, e eu fui fazer mestrado, entrei em 2017, terminei em 2019 e eu sou professor universitário. E o que você não gostou do mercado? E, cara, eu ainda penso em fazer, tipo, de repente, uma segunda faculdade. O que você não gostou, tipo, das agências? Eu tava pesquisando. A princípio, tudo no papel é bonito, né? Que tem daí os setores, o atendimento, a parte da criação. Eu tenho uma amiga minha, a Lara, que ela é redatora. Daí tem, eu acho que o pessoal que trabalha com mídia, onde que a mensagem vai ser passada. O que você não gostou, tipo, de publicidade? Que falam que é muito estressante. O Alexandre Link, Sim. o Michel do Séries Maníacos. Quem trabalha com publicidade, cara, infelizmente, até quem ama, eu nunca vi alguém falar que é tranquilo. Dizem que Não, é tranquilo não é. muito. É um ritmo muito frenético de produção. E é um ritmo muito voltado, às vezes, para as coisas que você não necessariamente acredita, assim. Sabe, tipo, por exemplo, eu isso lembro eu de estar falo. escrevendo textos que seriam falados em merchan. Você era redator. Eu era redator. Uhum. E, na verdade, eu entrei nessa agência, numa dessas agências, e depois me tornei produtor para... Como era o tema exatamente? Era mídias sociais, né? Pra marcas de mídias sociais. Isso aí. Mas fazia redação para tudo que era coisa. E aí eu lembro que um sentimento que eu tinha era, tipo, decidir escrever coisas, por exemplo, que eram utilizadas como merchandising no intervalo de crimes num programa desse jornalismo Pinga Sangue. E quando eu via isso, né, quando eu vi o meu trabalho ali nesse espaço que eu particularmente tenho muitas questões éticas, né, eu fui desgostando, cara, assim, eu fui pensando que eu queria fazer outra coisa, né, eu tinha um intuito muito, muito diferente disso. Eu dou aula para alunos de publicidade, né, e meu trabalho sempre é, diante desse mercado que se apresenta, tentar fazer com que os alunos estejam cientes disso, que eles não vão com a correnteza, né? Que eles percebam e percebendo o que acontece no mundo, eles tentem com esse trabalho mudar de alguma forma, mesmo que pequeno, de grão em grão, né? Esse mundo que está ao redor com esse lugar, né? Nesse lugar de publicidade e propaganda. Então foi isso, assim, e também eu tenho uma séria questão, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de me encaixar em escala de trabalho de 8 horas diárias por trabalho, assim, eu sou péssimo para isso, assim, né, eu preciso de espaço de respiro, né, recentemente recentemente assim, né, há uns 2 anos já fui diagnosticado com TDAH, e hoje eu entendo isso, assim, como isso meio que, esse transtorno meio que dificultou muitos aspectos da minha vida quando eu não tinha nome para dar a ele. Então, eu tinha muita dificuldade de ficar operante durante 8 horas, de chegar em casa à noite. Então, como professor também, isso me dá um pouquinho mais de liberdade. Eu dou aula de manhã e dou aula de noite. Ocasionalmente, tenho espaços livres nessa semana para, entre outras coisas, descansar e produzir conteúdo para eles, né? E é que eu não queria fazer de supetão, mas é que eu tô encantado com esse mundo acadêmico seu. O que foi as suas 3 teses foi sobre o quê? TCC, mestrado, e você tem uma pós, se eu não me engano. Não, eu tenho monografia, graduação, mestrado, fiz uma dissertação e o doutorado eu tive que E o desistir. doutorado, que eu queria chamar de pós, isso eu aí. desisti por causa de questões familiares, tive que sair pra cuidar da minha mãe. Sim. Mas eu fiz graduação e fiz mestrado. A minha graduação, minha monografia, por muito pouco eu não estudei super-heróis. Olha que da hora. Eu tinha um quadrinho muito favorito na época, que era o Authority. Nossa, né, do Mark maravilhoso, Millar. cara. Eu adorava esse quadrinho, o Warren Ellis e depois o Mark Millar.
E aí eu queria estudar alguma coisa desse tipo, relacionada a super-herói e coisa do Isso no gênero. TCC. Isso no TCC. Aham, E aí eu demorei muito porque eu simplesmente não tava engatando, assim, eu não tava aham. conseguindo engatar uma linha de raciocínio e tal. Acho que eu demorei um ano a mais pra apresentar o TCC. E tal hora, não lembro qual foi a obra, não lembro o momento, mas tal hora eu comecei a querer estudar sobre linguagem dos quadrinhos e na monografia eu estudei sobre como o silêncio, o ato de ficar em silêncio é Caramba. representado em histórias em quadrinhos. E Aham. aí eu fiz uma monografia sobre isso e eu adorei. Eu era muito verdinho, tinha muitas Muito leituras, verdinho, né? tinha muita leitura que eu não tinha feito ainda, não sabia ler exatamente livros acadêmicos em inglês, por exemplo, coisa que no meu mestrado aí eu vou aplicar. Eu fiz eu defendi minha monografia em 2012 e eu entrei no mestrado em 2017 e terminei em 2019. Então tem uns 7 anos a mais, né, entre a entrega da monografia e a entrega da dissertação. E aí na dissertação realmente é um trabalho que eu tenho orgulho da porra, assim, que aí eu estudei sobre a relação entre imagens fotográficas e imagens desenhadas em histórias em quadrinhos que narram realidades, né? Uhum. Tipo, biografias, autobiografias, jornalismo em quadrinhos. E aí eu estudei sobre isso, a relação entre fotografia e desenho, né? E aí foi muito bonito. Aí no doutorado eu entrei, cheguei a entrar, e eu ia pesquisar, estava pensando uma tese sobre o uso dessas imagens em quadrinhos memoriais. Estudar um pouquinho sobre memória. Então tem um monte de livro sobre memória aí na estante e tal, que eu li sobre isso. Aí eu tive que abandonar por questões pessoais, né? Minha Sim, mãe, claro. no fim da vida dela eu tive que cuidar dela e tudo mais. Não me arrependo de forma Nada, alguma. nada. Eu teria deve ter desistido antes, na verdade. Mas foi ótimo, assim, foi bem tranquilo. E aí eu quero um dia voltar a É, estudar sobre falar, isso. cara. E isso é legal. Eu sempre me confundo. A diferença entre uma pós, um mestrado e um doutorado. Mestrado pra dar aula, pelo que eu Mais ou sei. menos, Como é. é que é, PJ? A graduação você vai para se tornar profissional, né? No mercado Uhum. de trabalho. O mestrado ele tem um caráter ali mais rápido, mais ágil. Talvez seja para isso mesmo, para formar professores de uma maneira mais ligeira. São Uhum. somente 2 anos, Aham. né? Uhum. Podendo se estender e tal, mas praticamente são 2 anos. É muito rápido, assim, que você vê, piscou o olho e já acabou. Uhum. E o doutorado, ele tende a um tempo mais especializador, assim. Você passa 4 anos produzindo uma tese, né? E a tese tem um caráter de ineditismo. No mestrado Sim. e a graduação, eles têm... Você pode procurar o ineditismo, mas não é obrigatório, né? Você tem que... basicamente, você tem que apresentar um trabalho e você pode apresentar... Tem várias metodologias de pesquisa, mas no doutorado você tem que apresentar uma ideia nova, né? Ele exige mais tempo, exige mais esforço, exige mais pesquisa. E 4 anos é o tempo que você tem para fazer isso. É um ciclo de Copa, basicamente, né? Uhum. Então é isso. É bem É verdade, interessante. ciclo de Copa. É um ciclo olímpico também. Então é bastante tempo. E é isso. E aí no doutorado você se torna doutor, né? E aí você pode fazer pós-doc, né? Mas pós-doc, pós-graduação são sempre coisas complementares à graduação anterior. Uhum. Então a pós-graduação, você estudou publicidade, mas quer estudar publicidade voltada para o marketing digital. Aí você faz uma pós em marketing digital. É um tipo Tal. um speedrun, assim, de É pesquisa, uma né? puta É super definição. ligeiro, assim, para você sair com essa especialização. E, por exemplo, tipo, pelo que eu sei, você pode ser formado em uma área e fazer uma pós, alguma coisa Pode. noutra, e trampar nessa outra área, né? Pode, Dependendo, pode, claro. pode. Dependendo, claro. Depende muito, porque assim, é, depende muito das áreas que você tem obrigação de diploma, né? Tem áreas que não tem Uhum, essa obrigação. claro. Depende muito, por exemplo, se é um concurso público. Às vezes o concurso público exige um tipo de graduação específica. Graduação. Então não importa se você fez mestrado, tem que ser a graduação específica. Então depende muito, sim, tem casos e casos. Mas você pode fazer esse trânsito, por exemplo. Você pode fazer história na graduação e fazer um mestrado em artes ou em comunicação. Uhum. Que aí você vai com seu conhecimento de história como graduado e aí você aplica isso pesquisando no mestrado uma outra coisa, né? Então, E quais que são? Isso eu acho muito da hora. Eu tenho. Acho que é coisa do ser humano essa idolatria. Quem que são, tipo assim, tem alguns pesquisadores de quadrinhos que você paga muito pau. Tipo, esse é o Pelé da pesquisa em quadrinhos. cara, pesquisa em quadrinhos não, nem tanto assim. Aham. Eu não tenho muita idolatria com teóricos assim. Acho que talvez o que eu mais tenho seja o Walter Benjamin, assim, que é um Aham. teórico que eu gosto muito. Mas sei lá, eu acho que é essencial, a leitura é essencial de quem quer pesquisar quadrinhos, principalmente linguagem dos quadrinhos, que é como imagens lado a lado articulam uma história, coisa do gênero. Sem dúvida alguma, o Thierry Groistin, que Uhum. é um teórico belga, que ele tem um livro chamado Sistema dos Quadrinhos, que esse livro é essencial, assim. Eu acho que ele, por muito tempo,
muita gente na academia lia o Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud, que é um clássico, mas o Scott McCloud ele não é um pesquisador, ele é um quadrinista que teoriza e reflete e filosofa sobre a linguagem dos quadrinhos como o Will Eisner tinha feito antes. Então ele é de uma tradição de quadrinistas que vão pensar os quadrinhos. Mas eu acho que dentro da pesquisa, dos quadrinhos para pesquisa, da pesquisa para os quadrinhos, ou seja, no caminho contrário, eu acho que o Thierry Groistin talvez seja o mais, no momento, essencial. Então, quero fazer um TCC sobre quadrinhos, o sistema dos quadrinhos do Groistin. Ler, depois a gente acha o resto. E quais são, tipo assim, os eventos mais, sei lá, fundamentais de pesquisa em quadrinho? Que eu sei que você já foi um monte, assim. Aqui no Brasil a gente tem a jornada, né? A Aham. Jornada Internacional de Quadrinhos, que acontece anualmente na PUC, na PUC não, perdão, na USP. Na USP, que da Na hora. Escola de Comunicação e Artes. Comunicação e Artes? Acho que Isso, é. aham. E é na USP que acontece todo ano a jornada de quadrinhos. Então eles trazem pesquisadores de fora, eles fazem GTs, né, que são os grupos de trabalho voltados para diferentes áreas dos quadrinhos. É muito legal. E, por exemplo, tipo, eu não faço ideia do que está nos quadrinhos. Tu abre o site das jornadas, cara, tu vai ver lá que tem gente estudando sobre quadrinhos e educação, quadrinhos e gênero, quadrinhos Que e da raça, hora, cara. quadrinhos e tecnologia, quadrinhos e linguagem. São muitos GTs diferentes, sabe? Muitos GTs, adaptações. É impressionante como é ampla a gama de pesquisas em quadrinhos sendo feitas anualmente no Brasil que a gente não tem noção. A jornada ela serve mais ou menos como um chamariz e um organizador disso, para você ter uma ideia do que está sendo estudado. Aí você pensa, é o pessoal das artes, é o pessoal da história, é o pessoal da comunicação. Tal hora tu tá vendo lá o pessoal da física, da química, da matemática, da filosofia, de áreas que você inicialmente não imaginaria que estariam pesquisando quadrinhos, mas que utilizam quadrinhos em sala de aula ou que utilizam a linguagem dos quadrinhos para passar esse ou aquele conceito. Então é muito interessante, assim, é muito amplo, é um universo. E aquela coisa. Essa palavra ficou meio que tipo ligada ao Gold, mas daí fazer networking, conhecer sim, é gente. Eu lembro uma vez que eu tava vendo uma entrevista sua, daí você falou que você conheceu o Alexandre Líquido. Eu falei, meu Deus, um crossover! Eles existem no mesmo universo, sabe? Que da hora, A gente já cara. participou de evento junto aqui em Fortaleza. A gente já bateu papo junto na Caixa Cultural, que é aqui perto. Nossa, eu aprendo muito com ele. Pois é. Ele é podre de inteligente. É. E quais são os seus quadrinhos favoritos, tipo, da vida? Cara, o meu quadrinho favorito tá até ali. Tá não. Acho que eu emprestei pra alguém. É o Here, o Aqui, do Richard Maguire. Nossa, eu tenho Eu sou pensado muito completamente sobre ele. apaixonado por ele, assim, porque eu tenho uma... Acho que quando a gente vai mudando, né, os gostos que a gente tem, a gente vai mudando também. Então, assim, eu tive a época de gostar dos quadrinhos de ação, da porradaria, da coisa mais filosófica e tal. Não, tá bem ali, o Aqui, acabei de ver. E, no caso, eu me percebi nos últimos anos gostando muito de quadrinhos que tratam de banalidade, assim, do dia a dia, de atravessar a rua, de comprar pão, de se relacionar, essas coisas bobas, assim, do cotidiano. Aí eu acho que aqui ele ultrapassa isso, sabe? Ele pega essa questão que é fazer um quadrinho inteiro focado em um canto de uma sala de uma casa, e ele ultrapassa isso muito, assim, porque ele vai puxar para o futuro distante, para o passado distante, vai mostrar como todo lugar ele tem uma história prévia e uma história futura, né? Então ele traz essa filosofia desse contínuo espaço-tempo, assim, da gente sempre estar vivendo no mundo, e depois vão vir outras pessoas e antes da gente vieram outras, ele transforma isso numa metodologia de narrativa, ele conta isso numa história. E eu acho muito bonito o exercício que ele faz. É um quadrinho longo, né, robusto, assim, é um calhamaço, né? E é muito bonito tudo que ele traz. Então acho que pra mim é o que mais me marcou. Mas eu tenho outros, assim, tipo o Watchmen, por exemplo, é clássico, né? Tipo, os quadrinhos do Jiro Taniguchi, que encaixam nessa lógica do que eu falei da bobagem, do dia a dia, do banal. As obras do Taiyo Matsumoto, né? Tipo, Gatos do Louvre eu acho fantástico, eu adoro o Sunny, né? Então, assim, eu gosto muito daqui do Brasil, por exemplo, eu acho muito bacana os trabalhos do De Salete, né? O Angola Janga, a gente tem muitos trabalhos bons, eu gosto muito dos trabalhos de fora também. Eu tô olhando aqui, tô passeando assim, tentando achar, né? Porque Heimat, pronto, e aí tem toda a área de pesquisa que eu fiz no mestrado, né? Os quadrinhos que eu li durante o mestrado para poder fazer minha dissertação. E aí eu li Heimat, da Nora Krug, que eu acho muito bom. Tem os trabalhos do Frederick Peters, né? Do Oleg, do Pílulas Azuis. Então, assim, eu gosto o meu amigo Dahmer, do Duff Buck Duff também, baita quadrinho. Foi então, um divisor de água pra mim. Mouse também, que é um clássico. Então, assim, cara,
Se todo dia que tu me pergunta, é um quadrinho Vai diferente que depender. eu gosto, né? Mas acho que atualmente talvez o que mais tenha me marcado tenha sido o Aqui, do Richard Martin. Cara, e o Akimi, eu juro que eu ando pensando muito nele, porque eu tô pra me mudar, e eu já me mudei, e a gente pensa muitas vezes como a gente pode ser insignificante, sabe? Porque quantas pessoas viveram, isso só uma palhinha do que é esse quadrinho, mas quantas pessoas viveram antes de mim Isso. aqui, sabe? Quantas brigas teve, sei lá, quantas pessoas namoraram, isso é muito louco, cara. O que era antes de construírem onde eu moro? Exato. Sabe? Isso é muito louco. O trabalho é fantástico, assim. É bonito desde a concepção. Ele fez, antes do livro mesmo, do quadrinho mesmo, acho que umas 6 páginas para uma daquelas revistas do Robert Crumb, assim, uma parada desse tipo. Uma coisa super pequena, assim, experimental, que já era bem interessante. Ele vai expandir isso no quadrinho, né? E é uma obra muito marcante para mim. É meio que isso. Eu vejo muito a gente como esse animal que ele é herdeiro e vai deixar o mundo para os herdeiros, né? Então a gente é um livro inteiro, a gente começa, nasce, cresce e morre, mas tal hora a gente também é um capítulo, né? De uma história maior. Nossa, Então, que bonito isso. eu penso muito isso e eu acho que o Aquele, ele traz isso de uma forma muito interessante, muito interessante. E você falou de Watchmen, daí eu lembrei uma das maiores loucuras que você fez, que você tem que terminar, que era aquela aquela série que você fez Isso. lendo um capítulo do Watchmen, você, seus amigos, o editor de A Watchmen. gente trouxe o JP, né? Que era o tradutor do Watchmen, tá? Pra falar. É isso, cara. A gente fez durante... antes do HQ esse roteiro ser o que é hoje, né? Uma página Vídeos. de vídeo, né? Pras redes sociais, ele era um podcast, né? Ele foi um podcast com mais de 300 episódios, assim, tipo, entre entrevistas e indicações de quadrinhos. E aí tinha essa série que eu muito orgulhosamente fiz, ainda não terminei, um dia talvez eu termine, que é o Vigiando o Watchmen, né? Que baita nome, hein? O cara publicitário adiantou de alguma coisa. E aí a gente pega o quê? A gente pega o Watchmen, o quadrinho, e a gente dedica a falar página a página de cada uma das 2 edições. A gente fez 7, eu acho, edições. E são programas gigantescos, né? Eu acho que o último, que foi o da 7ª edição, que a gente trouxe o JP Martins, que foi o tradutor brasileiro, eu acho que o episódio tem 5 horas, eu acho. E você falou, eu já te vi falando que o Bruto tem 6. Não, o Bruto tem 6, quase 7 horas. E aí, na edição, foi que ele ficou com 5 horas e meia. E foi bizarro, porque a gente gravou de madrugada e o JP mora em Portugal. Ah, ele mora lá? Ele mora em Portugal. Nossa! Eu não sei se ele voltou pra cá, mas quando a gente gravou, ele estava lá. Era pandemia. E aí a gente começou a gravar aqui às 6 da tarde, 18 horas, então lá eram 10 da noite. Nossa, vocês terminaram. Aí quando vocês terminaram era madrugada? A gente terminou aqui meia-noite, ele terminou 4 da manhã lá. Puta ele tava que muito pariu, cansado. Ele cara. tava muito cansado. A gente também, né? Porque foram 6 horas sentado falando, né? E a garganta sofrendo. Mas rendeu e foi muito bom, assim. Foi um baita programa. Você já contou essa história? Como é que você... Isso é muito legal. Como é que você começou a ser criador de conteúdo, a postar na internet? Foi com o podcast? Foi. Na verdade, apostar na internet dá ideia de que eu tô indo querendo trabalhar com isso, coisa do tipo, né? Não, eu não ouvia podcast. Eu não tinha um costume de ouvir podcast. Um grupo de amigos meus aqui de Fortaleza tinha um podcast chamado Iradex. Ainda existe? Não mais, assim, tá parado. Talvez não volte, mas enfim, acabou, não sei. Mas não, tá em ato, indefinido. E eles me chamaram pra participar de um programa, gravar sobre... E como é que era a estrutura do Iradex? Você chegava, o nome do Iradex era... O slogan do Iradex era Iradex, lugar de coisas boas. E aí eles me convidaram pra gravar sobre um filme, ou foi um quadrinho, indicar alguma coisa. E aí eu indiquei... Só tava tudo certo. E aí... Foi massa, assim, eu gostei muito da experiência, foi divertido, e aí eles me chamaram uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, até que eu virei quase membro fixo, assim. Quase toda a gravação eu tava lá. E aí eu tava ali prestes a entrar no mestrado, querendo entrar no mestrado, eu fui pra jornada de quadrinhos, né? Conheci um monte de gente que dava coisas muito específicas de quadrinhos. E aí eu pensei, cara, eu quero fazer um podcast sobre narrativa, mas é sobre narrativa ou é só sobre quadrinhos? E fui pensando, a ideia foi lapidando, e aí eu pensei, não, vai ser sobre quadrinhos. Eu vou entrevistar pessoas. E vai ser entrevistas voltadas para um caráter muito específico da linguagem. Ou em diálogo com outras linguagens, ou dela em si. E aí eu vou conversar com pessoas que divulgam quadrinhos, que pesquisam quadrinhos ou que fazem quadrinhos. Na época eu fazia um evento aqui em Fortaleza chamado Smash Falando de Quadrinhos, que todo mês a gente tinha um tema, tipo quadrinhos e ficção científica, quadrinhos e ditadura militar, quadrinhos e
faroeste. Então a gente criava temas mensais. E como é que vocês gravavam? Vocês gravavam, tipo, cada um na sua Era casa? evento, era na Livraria Cultura daqui. Da hora. Então vocês se juntavam mesmo. Isso. Isso que eu queria dizer. Plateia Que nas cadeiras, a foda, gente cara. chamava convidados e tal. A gente era chamado para entrevistar pessoas. Foi assim que eu conheci o Sidney Guzman, foi assim que eu conheci Aldo Cafage, o Vitor Cafage, os irmãos Bai e Moon. Né, eu entrevistei uma galera, assim, daqui do Brasil. Por quê? Porque a gente já fazia esse evento, a Livraria Cultura fazia eventos de quadrinhos. Foi na época das gráficas MSP, né? Então tinha um lançamento. Aí fazia-se o lançamento desse quadrinho aqui em Fortaleza, aí chamava a gente para entrevistar os caras. Aí eu conheci essa galera toda, a gente entrevistou, gravou com eles, bateu papo e tal. E nisso, eu fui gostando dessa coisa de conversar com as pessoas, de entrevistar, né? E eu fui fazer o podcast pensando nisso, fazer um programa que fosse mais ou menos essa lógica, e foi ótimo. E sem roteiro, né? Sem pauta. Porque era sobre quadrinhos, mas não tinha pauta, por isso que a HQ é sem roteiro até hoje. E foi massa, cara, foi uma experiência muito boa, lançava os episódios semanais, né? Primeiramente quinzenal, depois semanal, fui fazendo na tora, assim, sem pretensões maiores, né? Se eu ganhasse uma grana, seria ótimo, se eu trabalhasse disso, seria bom, mas não era a minha intenção. A minha intenção era aprender mais sobre os quadrinhos e sobre o mundo dos quadrinhos a partir dessas conversas que eu tinha. Muito do que eu aprendi, que eu conversei com essas pessoas, hoje eu, por exemplo, uso em sala de aula, né? Porque eu aprendi muito com essas conversas no decorrer do tempo. E aí, depois de um tempo, era cansativo, porque eram conversas muito longas, né? Eram muito puxadas, muito pesadas. 5 horas e meia, né, de programa, então... eu fui pro Spotify, no Spotify eles baniram, o Spotify Eu ia baniu falar o podcast. isso é um crime, cara. Porque quando a gente tava antes do Spotify, né, nos podcasts de forma mais amadora, você podia usar músicas quaisquer, né, porque assim, não dava dinheiro, a verdade é essa, não dá dinheiro. Você fazia de uma forma mambembe, era uma coisa meio... Eu falo muito isso, o podcast é muito primo do rádio e do fanzine, né, o fanzine, essa coisa de você recortar uma revista, colar, né, xerocar e tal, pra mim o podcast tem muito dessa lógica do fanzine. Então quando eu fui pro Spotify, primeiro o Spotify abriu e todo mundo foi pra lá, e ele virou sinônimo de agregador de podcast, e depois eles começaram a banir quem usava música, né, com direito autoral, e aí a minha conta foi banida e eu desencantei. Por sorte, nessa mesma época, eu já tava começando a brincar de fazer vídeo pras redes sociais. A Bel, minha esposa, ela gosta muito de TikTok. E ela passou a pandemia inteira assistindo TikTok, né? E aí eu fiquei meio assim, de ver se tal, porque, pô, mais uma rede social. E tal, eu comecei a fazer vídeos, né, nessa lógica de mini ensaios, né, ensaios para as redes sociais, de vídeos curtos. Fui fazendo, aprendendo. Primeiramente não colocava meu rosto, eu usava imagens e vídeos, né. Tal hora eu comecei a colocar meu rosto quando eu consegui um celular com uma câmerazinha melhor. Depois comecei a usar o microfone do podcast para melhorar o áudio, fui fazendo de pouquinho em pouquinho e hoje aqui a gente tá. Aí o podcast não faço mais, mas eu faço os vídeos e uma média de 2 a 3 publicações por dia. E ainda dá pra achar o podcast, cara? Tem no Iradex, cara. Que bom, o cara. O site do iradex.net ainda tá todo lá. O ruim só é, tipo assim... sei lá, eu quero ver um tema específico. Daí eu achei só chatinho de, tipo... procurar, sabe? Sim. Mas, cara, é um pecado, tipo, não tá tão acessível assim. Tem tanta coisa, bicho, tá muito lá. Você pensa em voltar um dia? Não muito, sendo bem sincero, porque é um trabalho tão grande. Sim. É muito pesado. Eu me satisfaço fazendo o Nicolas, né? O podcast Nicolas. Não, fala o que é isso. O podcast Nicolas é um podcast que a gente, PJ, o JP e o Rude, nós três, a gente se reúne pra falar sobre os filmes do Nicolas Cage. É um podcast sobre cinema. Cara, a gente só escolheu um nicho muito específico do cinema. A gente podia falar sobre qualquer coisa de cinema. Mas aí a gente escolheu a obra de um ator, né, específico. Que a gente foi como meme, a gente foi pra brincar, né? A gente foi falar de cinema, sinceramente, roteiro, atuação, etc. Mas sempre com esse ideário da brincadeira, da piada. Mas tal hora não foi, cara. Nos primeiros episódios mesmo já foi, pô... Eita porra, ele é um bom ator! Tem uma pérola aqui, tem uma coisa interessante aqui no meio desse monte de lixo, né? E aí a gente foi vendo e foi muito divertido. Às vezes, na verdade, os melhores programas gravados são sobre os piores filmes dele. Né? Porque rende brincadeira, piada, a gente conversa da raiva que a gente tá sentindo dos filmes ruins e tal. Mas foi bem legal, assim. Aí o podcast que a gente gravou sobre todos os filmes dele, que foram lançados. Sempre que sai um novo, a gente demora um pouquinho pra acessar, mas quando acessa, a gente grava sobre ele. E aí, pra não ficar parado o feed, a gente fez o Locadora do Nicolas, né? Que é um podcast spin-off sobre filmes, quaisquer filmes. A gente dá temáticas pras temporadas, né?
E aí, como no podcast Nicolas a gente dá uma nota de 0 a 10, né, pros filmes do Nicolas, no locador a gente dá de 0 a 9, porque não tem como Não tem o Nicolas Cage. Então a nota sempre é sobre 0 a 9. E aí aí é isso, aí a dinâmica é essa. A gente produz filmes sobre isso. E aí quem edita é o Rude, né, que é outra pessoa. Eu chego, faço a tarefa de casa, medio, bate-papo. Mas pensar do começo, marcar entrevista, fazer, cara, é um negócio que... Nossa, é muito Pra trampo. eu voltar, acho que demora um pouco. Cara, o Nicolas Cage, uma vez o Daniel Rezende, que é o diretor do filme da Turma da Mônica, ele fez uma série muito boa, que é o Ninguém Tá Olhando. Muito bom. E o Nicolas Cage foi convidado pra essa série. Ele ia interpretar Deus. Uhum. E daí, tipo, ele foi um gentleman. Falou que ele nunca fez uma série, daí ele queria fazer uma série só dele, uma coisa assim. Mas já pensou ele trabalhando numa produção brasileira, cara? Seria incrível. Ia ser do caralho. E ele tá fazendo série agora, né? Ele vai estar na série do Homem-Aranha no Ar, né? Isso. Ele é o Homem-Aranha no Ar. Ele já fez uma série daí meio dele, produzindo. É, uma série documental também que ele fez, que é a história do Palavrão, da Netflix, que é bem Nossa, bacana. não sabia Ele é o disso. apresentador. Bem legal, bem boa a série, inclusive. E é que eles falam sobre acho que foram os 5 maiores palavrões da língua inglesa, né? E ele é o apresentador. É muito Cara, bom. que aleatório, isso é tão Nicolas Cage, cara. É o Ronaldinho Gaúcho da atuação, cara. E como é que você faz um vídeo hoje em dia? Como é que um vídeo sai do forno, assim? Hoje em dia é legal porque ele é quase natural, assim. Uhum. O pessoal sempre fica muito impressionado quando eu falo sobre a rapidez da produção, que eu publico de 2 a 3 vídeos por É dia. pra caramba, velho. A produção de vídeos, ela é rápida, mas ela é rápida por causa de uma série de fatores que me fizeram ser rápido, né? O pessoal pensa que é do nada, assim, vou começar hoje, vou começar a produzir com essa velocidade. Não. Eu vi falando assim, eu comecei a editar vídeo com 15 anos, né? Eu fui para um evento aqui em Fortaleza, que é o Sana, que hoje é um dos maiores eventos do Brasil de cultura pop, que nasceu como evento de anime e mangá. Eu fui pro Sana e eu me encantei por aqueles AMV, que são aqueles vídeos, anime music video. Ah, sim! O cara pega uma música de rock, tipo do Linkin Park, bota com a Cara, cena isso é de Naruto maravilhoso, clássico, né? velho. O Naruto versus o Gaara versus Rock Lee, essas coisas. Então tem muitos AMVs legais e eu me encantei com aquilo. E eu tava com 15 anos, primeiro ano do ensino médio, tinha um computador muito ruinzinho, baixei o Sony Vegas pirata, e aí o computador muito lento, aí a qualidade de baixar anime era muito baixa. E um ódio pra editar, nossa. E aí, tipo, tudo muito lento, mas eu fui começando a brincar com isso. E eu sempre me interessei por isso. Quando eu tava na faculdade, né, terminando a faculdade, durante o mestrado também, eu fiz muito freela de edição de vídeo, de gravação, tinha uma câmera, um microfone mais ou menos, eu fazia uns freelas legais, assim, dava pra desenrolar uma grana. Então, quando eu chego aos 35 anos, ou seja, 20 anos depois de quando com 15 anos eu fiz aqueles MV bem tosco, são 20 anos que eu não exatamente me dediquei exclusivamente a isso, porque fui aprender outras coisas, fui ser professor, etc. Mas isso foi se fermentando dentro de mim. Até que quando eu chego com 35 anos, com a possibilidade de comprar um computador um pouco melhor, um microfone um pouco melhor e uma câmera um pouco melhor, juntou essa história toda nisso, que é a rapidez da produção. E como é que nasce um vídeo, né? É interessante, eu sempre procuro fomentar isso muito nos meus alunos, assim, a ideia de olhar para o mundo com muita curiosidade, né? De perceber que absolutamente qualquer coisa que está ao nosso redor, da minha blusa, para minha tatuagem, para as palavras que saem da nossa boca, o microfone que está aqui, a câmera que está gravando a gente, tudo isso tem uma história. Isso não veio do nada, isso não caiu de uma árvore, né? Tudo isso aqui, existe um passado para isso. E vai existir um futuro. Então eu sempre pontuo para os alunos o seguinte, cara, prestem atenção que a nossa vida é cheia de... tem uma carga histórica por existir. A gente, já falei isso antes, a gente herdou o mundo e vai deixar o mundo para os herdeiros, né? Então tudo no mundo tá ali por um motivo, né? É por isso que o dó de semiótica, né? Tipo, o que é a semiótica? É a ciência que estuda os signos. E o que é o signo para a semiótica, né? Não para o Cavaleiro Zodíaco, mas para a semiótica. Signo é tudo aquilo que significa, né? Algo que tá lá no lugar de uma coisa que não tá lá, né? Então, a cor vermelha da marca de comida, né? A cicatriz que tá em alguém, né? A música que toca quando você entra no metrô, né? Tudo isso tá lá porque alguém escolheu que estivesse lá. Alguém decidiu que estivesse lá. E decidindo, me interessa saber as intenções, né? Por que tá lá? Por que essas coisas estão lá? Então, para mim, é muito... Isso ajuda na minha metodologia de produção de vídeos. Por exemplo, eu vi um vídeo do Wes Anderson falando sobre Evangelion, dizendo que Evangelion é uma obra que cativa as pessoas porque é estranha. Aí eu comecei a falar e discutir, tipo, o que é o estranho? E aí nasce um vídeo. É isso. É muito fácil porque... Não é fácil.
Talvez seja. Mas, enfim, é rápido É natural, talvez. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, tentar entender que, tipo, reflexão, análise, curiosidade, percepção são atitudes ativas, né? Você age para isso. A curiosidade é uma atividade. Se você quiser se interessar por algo, você se interessa por algo. Às vezes você não quer, e aí não se interessa. Então, a curiosidade, ela é um músculo que precisa ser exercitado. Então, quando eu percebo alguma coisa que vale o esforço de gravar sobre alguma coisa, os links acontecem na minha cabeça o tempo todo. Né? Tipo, da marca de hoje em dia, que fazia parte da ditadura militar, que não sei o quê. E aí eu gravo um vídeo, sempre tentando acertar ali entre 1 minuto de vídeo, que é o que o TikTok começa a pagar, monetizar, e o 2 minutos e 20 ou 3 minutos. 2 minutos e 20 era o limite do que o Twitter conseguia botar de vídeo, e 3 minutos é o limite que o Blue Sky consegue botar de vídeo. Então eu sempre tento pensar uma linha de raciocínio que comece e termine nesse espaço de tempo. E aí Google Keep, às vezes eu tô no Uber voltando do trabalho, eu tô aqui no sofá de casa assistindo alguma coisa, vem a ideia, eu boto tudo no Google Keep, edito, monto, aí vem aqui, computador, câmera, microfone, e o resto é história. Olha, que bonita essa fase de efeito. Aí a gente grava, edito na CapCut. O foda eu tenho um cara que eu acompanho que é o Nauta, ele é muito talentoso, e daí, tipo... Sei lá, ele já tentou muita coisa na internet, e hoje ele faz uma parada que é só dele. Que ele, tipo assim, ele conta uma história em música, em formato de um vídeo. Ele é rapper e tal. E, tipo, mano, tem outros caras, tipo, sei lá, o Vini Blogger. Tem um cara que ele é filho de um cara muito famoso aqui do Ceará, que é sabe o Tom Barros? Tom Bastos? Sim, o da jornalista esportivo? Isso! O filho dele, o Gabriel, sei lá, é TikToker, é influenciador. E tá, tipo... E você vai ver esses caras, às vezes a gente pensa que eles têm umas paradas mó, sei lá, refinada. Eles fazem tudo no CapCut, mano. Isso é muito louco. Eu falo muito isso pros meus alunos, assim, quando eles querem, como é que eu faço um vídeo, etc. Eu digo, eu procuro fazer o tipo de vídeo que eu gosto de consumir. Eu faço um vídeo que digo, cara, eu vou fazer esse vídeo, eu vou publicar. Se alguém fizesse alguma coisa parecida com isso, eu assistir ele do começo ao fim? Sim. E aí, o que é que... Por isso que eu falo muito pros meninos, tipo... Ao produzir conteúdo e procurar fazer o melhor que você pode fazer, você acaba entendendo, na verdade, sobre você mesmo. Tipo, o que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? O que é que me incomoda? O que é que me agrada? Então, produzir conteúdo acaba sendo uma grande olhada no espelho. Eu vou produzindo e dizendo, pô, por que eu não gosto disso? Porque quando eu tô ouvindo um podcast que os caras não cortam a respiração de quem tá falando, eu me sinto sem ar, assim. Sabe essa coisa do cara que fala e tal. Esse respirar no podcast me incomoda. Por quê? Porque me deixa sem ar. Então eu entendo uma coisa sobre mim ao ver uma coisa sobre o outro no podcast do outro. Então no meu podcast isso não vai ter. Eu faço e toda vez que possível eu corto e edito tudo e deixo só o filé. E dá uma trabalheira. Demais. Mas fica muito perto do que eu imagino que eu gostaria de ouvir outra pessoa fazendo por mim como ouvinte, por mim como audiência. Então, o vídeo que eu faço hoje, ele é o fruto de... Posso falar, né? De 15 anos pra cá. Eu tinha 15 anos quando comecei a então é fruto de décadas de um aperfeiçoamento da minha visão sobre mim mesmo. Tipo, eu olhando pra mim dizendo, cara, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. E discutir isso é importante. Por exemplo, tu já deve ter visto, por exemplo... um quadrinho que tu leu, uma página, e tu achou a página estranha. Tu não entendeu muito bem o sentido da leitura, tu ficou preso. E aí, tu simplesmente, não gostei. Aí eu te digo, por que tu não gostou? Aí tu fala, eu não sei. Saiba, olha e diz, não, eu não gostei porque isso aqui não encaixa com isso. Mas por que isso não encaixa com isso? Porque isso aqui tá no sentido contrário, no sentido de leitura ocidental. E aí começa o processo de conhecimento. O processo de conhecimento vem daí, né? Eu vivo dizendo pelo aluno assim... Eu uso uma expressão, né? Vivo dizendo. Eu digo muito pra eles assim, olha, a gente pode contar a história do universo inteiro a partir do All-Star que tu tá usando, porque um dominó vai derrubar o outro, né? Um dominó derruba o outro, depois vai, tal hora o universo. Porque é isso, cara. O All-Star é uma peça de roupa que tem uma historiografia. E o mais bonito de estudar sobre isso, sobre a historiografia e de onde vêm as coisas, é porque tu percebe que todas elas vêm mais ou menos do mesmo ponto, que é do ser humano. Né? O ser humano produz coisas. Essas coisas produzem seres humanos, que produzem coisas, que produzem seres humanos. Então, é um diálogo da realidade que é muito interessante para mim. E eu sempre procuro fazer isso nos vídeos que eu faço e falo pros meninos, olha, sejam curiosos e trabalhem essa curiosidade como metodologia do mundo, assim, porque
primeiro, nunca nada vai ser chato, né? Sempre vai ter uma coisa interessante por trás. E segundo, você vai aprender sobre si mesmo com esse tipo de reflexão. Sobre o que você gosta e o que você não gosta. O Alan Moore falava isso, né? Tipo, ele tem uma fala muito boa numa entrevista que ele diz: livros bons educam, livros ruins educam ainda mais. Que você lê, você não gosta, você se incomoda. Então, sendo incomodado, você diz: pô, por que eu tô sendo incomodado? E aí você aprende uma coisa sobre você que você não vai fazer no seu trabalho. Né? É interessante, eu gosto muito dessa ideia. Nossa, Desse cara. diálogo, né? E você acompanha... Quem, tipo, você assiste hoje em dia de influenciador, cara? Infelizmente, Pouco. muito menos do que eu gostaria. É foda, é. Porque tô dando aula em 2 faculdades, tô fazendo os vídeos, então... Mas eu gosto muito do Samuel, que é daqui, Samuel Dantas, acredito sobre o nome dele, que é um Ele é antropólogo. daqui! É daqui de Fortaleza. Caramba, velho! Ele é daqui, Samuel. Gosto muito do trabalho dele, acho legal. Eu gosto muito da Lau, que é lá do Rio Grande do Sul, inclusive, a Laura. De nome eu sou péssimo, cara. Eu gravo muito mal os nomes, mas eu acompanho muito esses TikToks que tratam dessas questões de cultura pop e de rap numa dimensão política, né? Eu gosto muito dessas coisas, né? Dessa galera que diz... O Barba Rossa, que eu acho legal demais. Nossa, eu queria Barbarossa. muito conversar com ele, Pronto, cara. eu acho ele muito Já bom. mandei e-mail, ele é muito bom. Eu gosto... Ele, o Vogel e tem outro historiador, eles ficam fazendo, tipo Pronto. assim... O Vogalizan, né? Isso Acho aí, muito isso legal, aí. muito Mano, legal. eles ficam fazendo, tipo, períodos históricos que dariam bons filmes e séries, sabe? Cara, eu adoro o conteúdo deles, Então mano. eles têm essa lógica de pegar o banal e transformar numa coisa extraordinária. E transformar o extraordinário em coisas banais, né? Que são coisas que eu gosto de fazer com o meu trabalho. Então sempre me encanta muito essa galera que produz esse tipo de trabalho, de dedicar tempo de pensar, olha, sabe isso que tu fala? Essa palavra que tu fala? Pois é, essa palavra tem uma história, e a pessoa conta essa história. Sabe, eu gosto muito disso, né? Porque meio que reencanta o mundo ao nosso redor. Eu acho isso muito legal, assim, porque acho que a gente sofre muito e sente muita tristeza e muita dor por não conseguir ver cor nas coisas, não conseguir ver beleza nas coisas. E as coisas estão cheias de história, né? Tem cheiro de história, tem textura de história. Então me encanta muito sempre pontuar isso pros meninos, assim. Quando você estiver triste, né, se torne curioso. E aí você vai achar coisas maravilhosas no caminho. E dá pra viver de TikTok em 2025, 2026, 2027? Ah, sem dúvida dá. Eu só não sei como ainda. Um dia a gente descobre. Um dia eu descubro. Mas dá, tem gente que vive de influência, né? Cara, não. Porque as lógicas das redes sociais exigem um tipo de relacionamento com elas que eu não estou disposto a ter. Que assim, a única forma de eu ganhar dinheiro com essas redes sociais é fazendo com que essas redes sociais ganhem dinheiro. Né? Porque o que cai de dinheiro pra mim no final do mês, daqueles centavinhos do TikTok, é o que não cabe no bolso dos donos, né? A galera, o que resta eu ganho de dólar, eu fico imaginando quanto de dólar eu não gero para eles, né? Porque é isso, é uma relação uberizada, né? Você trabalha de Uber, você recebe sua grana, pode até ser bom porque eu trabalho, mas acredite, o que cai no teu bolso não é muito mais do que cai no bolso dos caras, né? Então, o TikTok pra mim é meio que isso, assim, dá pra viver, mas Por exemplo, eu recebo muita postagem nos inbox da própria plataforma do TikTok. Faça um vídeo em parceria com marca X, ganhe não sei quantos dólares. Faça vídeo com parceria com marca Y, ganhe não sei quantos dólares. Eu não me interesso por fazer. Real, assim, eu vejo e digo, pô, não. Até porque eu não... Por mais que eu seja professor de publicidade, né, e trabalhe com questão de publicidade nas aulas, e tenho alunos que trabalham em agência de publicidade, que gostam, inclusive, alguns deles de trabalhar em agência de publicidade, eu não me vejo encaixado nessa lógica, sabe? Tipo, do lucro, né? Da grana. Meu negócio é outro. Meu interesse é muito mais com a vida humana, assim. Que bonito isso. Com a tranquilidade, com não trabalhar, né? Com trabalhar menos, né? Com ter férias mais tranquilas, com não deixar de dormir por causa de trabalho. E a gente tá se encaminhando para uma lógica, tipo, tudo gira em torno do trabalho. Você vai morar perto do trabalho. Você precisa pensar no trabalho primeiro. Não, pô, o trabalho ele tem que ser acessório. Ele precisa ser acessório. Ele precisa estar à parte. Ele precisa ser complementar ao que é a minha vida. O trabalho não é a minha vida, né? Então, as lógicas das redes sociais, elas chegam muito nisso, assim, de você misturar essas coisas. Tipo, tu não sabe qual é a diferença da vida pro trabalho da Virgínia, né? Porque a vida dela é um outdoor. A vida dela é um anúncio completo, né? Tipo, ela acorda, o acordar dela é um espaço publicitário. Né? Ela só não sabe como... Talvez até o dormir dela. Talvez ela faça live dormindo para vender colchão. Né? Então,
essas coisas estão muito misturadas de uma forma que me desagradam muito, né? Tipo, eu vejo que os piores momentos da minha vida são aqueles momentos em que eu não consigo dormir porque eu tô pensando e preocupado com o trabalho, né? E eu fico cansado, né? Eu fico cansado, eu não posso curtir a minha esposa, não posso curtir as gatas daqui de casa, os meus amigos, os meus familiares por causa disso. Porque eu tô cansado, por quê? Porque eu preciso fazer tal coisa que eu fiz. Então, eu ganho grana, pessoas conseguem viver de TikTok hoje em dia, de rede social, com certeza. Mas para fazer isso, talvez eu ainda não esteja disposto a jogar o jogo, né? Uhum. Talvez eu acabe vivendo um dia porque o meu conteúdo que diverge vai ser visto como lucrativo para a empresa. Então, mesmo eu sendo contrário a essa lógica, talvez a lógica me abocanhe para eles ganharem dinheiro também. Porque eles já ganham dinheiro com o que eu faço, né? Senão eles não pagavam. Cara, e isso é muito louco. Eu tenho muita dificuldade, eu acho que as pessoas têm, de separar a sua identidade do trabalho, que são coisas que se interlaçam, mas o que eu tô querendo dizer é que pra mim, o meu trabalho é quem eu sou, sabe? Eu lembro que quando eu era criança eu assistia, tipo, um jornal Hoje, e daí aparecia Pedro, professor, Isso. Márcia, fisioterapeuta. Então é muito louco isso, separar as duas coisas, sabe? Quando Acho eu que me a minha apresento, geração tem esse problema. quando eu me apresento, eu me apresento. Sou PJ, sou professor Sim, universitário, sim, etc. sim. Mas eu ainda coloco meu nome, né? PJ, professor universitário. Acho que parece que daqui a pouco o Jornal Nacional, quando aparecer o nome, em cima vai ter professor e embaixo não Veja. professor. Em breve vai ser o inverso, né? Porque o trabalho tá meio que fagocitando tudo. E eu gosto do meu trabalho. Eu adoro ser professor, real, assim. Eu Que sou bonito. apaixonado pelo que eu faço. Né? Minha mãe era professora. Então, assim, ela foi a pessoa que eu mais amei na vida, né? Então, é muito interessante ser professor. Eu sinto que eu mudo a vida das pessoas de alguma maneira. Tipo, eu falo uma frase e clico uma coisa na cabeça da pessoa, eu vejo o olhinho do adolescente. Brilhar. O adolescente, é por isso. Então, assim, a partir daquele momento, aquela pessoa não pode mais voltar para trás. Ela já é detentora daquele conhecimento, dali para frente é para frente que se vai. Então, eu gosto muito do meu trabalho, mas eu gosto muito de dormir. Eu gosto muito De de comer. comer, eu gosto muito de jogar tênis, eu gosto muito de assistir futebol, eu gosto muito de fazer carinho na barriga da minha gata e ela arrancar um pedaço da minha mão. Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu gosto dessa conversa, eu gosto de viajar, eu gosto. E aí, tipo, eu gosto do meu trabalho, mas eu entendo que o meu trabalho existe para que eu possa fazer essas outras coisas, em vez de não deixar de fazer essas coisas para que o meu trabalho exista. E infelizmente a tendência parece essa, né? E que é uma tendência muito cínica, porque a gente sabe que hoje nunca se produziu tanto. A gente produz como nunca produziu antes na história da humanidade. Então, sempre me foi vendido, na época de faculdade, me formei em 2012, então tem 13 13 anos, anos, né? caramba, velho. Então, na minha faculdade, há 15 anos atrás mais ou menos, eu já ouvia, não, os computadores vão melhorar, eles vão fazer mais trabalho e a gente vai trabalhar menos. Mentira. Era uma mentira. Era uma coisa, tipo, quando eu tava no começo do papo, João, sobre o profissional de comunicação tem que ser múltiplo. Uhum, Então, assim, você vai pra agência de publicidade, você vai ser da direção de arte, uhum. você vai ser das redes sociais, você vai ser do planejamento. Eu ouvi isso e no final da minha faculdade já estava ouvindo. O professor da comunicação ele tem que ser múltiplo, ele tem que ser atendimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então o jornalista, tinha uma equipe para montar os cabos, o cinegrafista e o jornalista para gravar. Uhum. Agora é só o jornalista que ele próprio tem que montar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, na verdade, a gente vai trabalhar menos. Esse cara que era cinegrafista perdeu o emprego, ele vai ficar mais tranquilo? Não, ele vai ter que se sujeitar a empregos para poder ter grana, para poder sobreviver. Enquanto o jornalista, que vai fazer tudo sozinho, vai ficar sobrecarregado. Então, a gente nunca produziu tanto e nunca se cansou tanto. A ideia era sempre que se produzisse o que foi vendido. Se produzisse mais e trabalhamos menos. Isso não está acontecendo. O que está acontecendo produz-se mais, trabalhamos mais e quem é dono dos meios de produção ganha mais. Né? Tipo, os caras... O que aumentou não foi o nosso tempo de descanso, foi o lucro dos caras. Uhum. Né? Tanto que a gente está vendo pessoas ao redor do mundo com fortunas imorais de grande como nunca antes na história da humanidade teve. Porque tudo vai cair no bolso dos caras, né? E assim, Enquanto a gente tá cansado e lascando. falando de TikTok, cara, eu achei do caralho, mudando completamente de assunto. É. Como é que era o nome dos vídeos que você editava que misturava anime e rock and roll? Anime Music Video. Cara, isso aí foi tipo o precursor dos edits de TikTok, Sim. cara. E eu tenho muito de tipo assim, sei lá,
um vídeo dos momentos da carreira do Messi, do Cristiano Ronaldo, tocando The Winner Takes It All do Sim. ABBA, Sim. sabe? Tipo, cara, que mais? O Cristiano Ronaldo com aquela música linda, Outro, sabe? Sim. Tipo, isso é tão... Eu queria saber, você que é professor de comunicação, o que você acha disso? Porque é um fenômeno muito louco, você mistura duas coisas que aparentemente não tem nada a ver Isso. e meio que você imortaliza um momento. Bem, teve o livro do Jenkins, né, o Cultura da Convergência, que ele falou uma coisa legal. Que a ideia, a internet, ela proporcionou a possibilidade da gente ir atrás de acessar coisas que a gente quer acessar, independente da distância ou das dificuldades, porque a gente sempre vai atrás. Tipo, não vai ser, por exemplo, o fato de eu não conseguir pagar para assistir um filme, que eu não vou assistir o filme, eu vou atrás do filme na pirataria e coisas do tipo. Então, a internet, ela abriu um pouco mais esse aspecto. Então, a gente pode, por exemplo, ir atrás de um filme japonês, ouvir uma música francesa, curtir uma série nigeriana. Então, a gente tem essa capacidade de transitar melhor entre culturas e objetos culturais de locais muito distantes e diferentes. E aí é que vem a lógica da convergência. Ele propõe no livro, né, que a convergência ela não acontece nos computadores e nos celulares. A convergência acontece na gente, por meio dos computadores e por meio dos celulares. Os computadores e celulares, eles projetam isso, propõem isso, proporcionam, e é a gente que converge. Então, a gente chega num momento, né, em que a gente pode misturar, por exemplo, uma música que eu ouvi de forró aqui em Fortaleza com um filme da novela vague francesa. Então, são duas coisas que vêm de locais completamente diferentes, que a gente consegue ao mesmo tempo ver as diferenças, mas pode ver também conexões. Então, quando eu penso no MV, por exemplo, eu assisto um anime japonês e eu misturo com uma música do Cartola, né, com a música do CPM 22, com a música do Calcinha Preta. O que a gente está fazendo aqui é isso, é pegando essas coisas diferentes e percebendo nessas coisas diferentes similaridades. Porque, por exemplo, a história do Calcinha Preta, você pega a banda de forró Calcinha Preta, que é muito heavy metal, né? Tipo, você pega assim a base, a imagética, os cabelos lisos e grandes, as roupas pretas e de couro, a guitarra na música de forró. Você pega isso, você consegue fazer um vínculo, por exemplo, com todo o metal sinfônico que foi usado em obras de vampiro. Então você vincula essas duas coisas e você faz um anime usando Calcinha Preta, misturando... usando Calcinha Preta, né? Usa a música do Calcinha Preta, mas se quiser usar Calcinha Preta também, cada um por si. Nada contra. Nada contra, enfim. Então, usando a música do Calcinha Preta com, sei lá, Van Helsing, né? Tipo, o Helsing ao anime, né? De Sim. vampiro. Então, o legal dessa possibilidade de você ter tantas fontes de referência diferentes é perceber que elas são diferentes, mas ao mesmo tempo sempre tem ali um anzol que a gente pode fisgar elas e juntar, sabe? Então, são peças de quebra-cabeças diferentes, mas que podem se encaixar uma na outra para nascer uma coisa nova, né? A inovação vem muito daí, dessa tua capacidade de pegar coisas que você tem de referência de vários lugares do mundo, juntar e misturar e criar uma coisa nova. Cara, isso é muito louco porque, tipo, os fãs, por exemplo, antes de estrear Superman, eles associaram o personagem Superman à música Starman do David Bowie. Sim. E daí o pessoal pedindo, bota a música no filme, bota a música no filme. Daí tem um personagem que eu adoro, que é o Gladiador Dourado. Sim. E daí fizeram Booster Gold. Daí fazem vários edits até hoje dele com a música Gold, tá ligado? Que é muito gostoso de assistir. Uhum. E isso desse puta livro que você falou, Cultura de Convergência, no começo é muito engraçado, eu dei muita risada. Porque o Jenkins, ele fala de um meme que era um personagem da Vila Sésamo misturado com Osama Bin com Laden. Osama Bin Laden. E essa foto, esse meme, Aldo gosta do Bin Laden, era alguma coisa assim. E esse meme, tipo assim, chegou ao ponto em que apoia pessoas contra os Estados Unidos, do país do Bin Laden, estavam protestando com camisa desse meme, e daí a CNN mostrou isso, e daí a empresa da Vila Sésamo falou que ia processar. Mas eles iam processar quem, caralho? Exato. E daí tem os memes do Garibaldo, tipo, tirado fora de contexto, ele numa carruagem, Garibaldo com seus escravos na plantação, sabe? Tipo isso, cara, você mistura tudo. E eu acho que aqui no Brasil essas coisas acontecem de uma forma muito particular, porque a gente tem uma tendência que eu costumo dizer do respeito desrespeitoso, né? Eu respeito muito a cultura japonesa, eu gosto muito de sushi. E se eu fritar?
né? Respeito muito a cultura italiana e a pizza, mas se eu colocar chocolate na borda, se eu fizer pizza doce, né, com chocolate, então você respeita e você admira e você assimila essas culturas de fora, e quando ela chega aqui, a gente meio que mistura e brinca com tudo, né? Tipo, o mundo é um grande rascunho. As coisas que chegam aqui não chegam acabadas, elas chegam num processo. A gente pega e modifica, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas muda, né? E faz o jeitinho brasileiro nas coisas que vêm de fora para cá. Então eu acho isso muito bonito, assim, como um processo cultural, sabe? E a internet, ela proporciona muito isso, né? Porque se você tiver curiosidade, cara, tu pode assistir hoje um filme da Sérvia, sabe? E depois ouvir música de uma banda no Spotify, uma música de uma banda russa, e misturar com uma banda, sei lá, da África do Sul, né? Então a gente tem muitas possibilidades. Tendo a curiosidade, você vai atrás de coisas muito novas, né? E aí aí depois que você vai atrás disso tudo, isso se torna referencial, se torna baú de referência. Quando você for criar alguma coisa, você mistura. Você pega aquele aspecto do anime, mistura com aquele aspecto do tango e bota numa estética, sei lá, do pós-modernismo, assim. Cara, Gara com Linkin Park foi o ápice, assim. É um Explodiu. clássico. E quais que foram os... Cara, você tem isso guardado, os seus edits que você fez? Ah, tenho. Guardado não tenho, não. Porque Ah. foi há 5, 6 computadores atrás. Putz, cara. Mas Mas onde eu é que você fiz o postou? quê? Onde é que você postava isso? No YouTube. Só que aí o YouTube derrubou por causa da Ah, música, né? velho, É. não acredito, mano. Mas era, tipo, muito mal feitinho, cara. Era, tipo, a pré-história de tudo que eu faço hoje, assim. Eu misturava... Eu fiz uma de Seven Nation Army com Hellsing, que é um anime que eu gostava muito. Nossa, eu amava. Eu fiz Revenga, do System of a Down, com Naruto. Fiz, sei lá, clássico, né? Eye of the Tiger com Hajime no Ippo. Essa tá lá explícito, né? Então fiz misturas bem legais, assim. Rendeu bastante. O Hellsing, o protagonista, se eu não me engano, era o Alucard. O Alucard. E daí, cara, eu assisti quando eu era menor e eu sou um cara meio lento, assim. Daí foi uma explosão pra mim, explodiu minha cabeça quando Do Alucard. eu disse que era o Alucard e a Drácula, tá ligado? Sim. Ah! Eu sei disso por causa do Castlevania, Symphony of the Night, que foi um dos meus jogos favoritos, assim. Que também é um personagem pessoal chamado Alucard. E assim, ó, PJ, mudando de assunto, e essa é uma parte que eu tô mais empolgado, assim. Você ainda dá aula, mas eu sei que você dava, de marketing esportivo? Do aula de marketing. Eu estou Nossa. ministrando essa aula nesse semestre. Nossa, então, você vai tirar muita dúvida, que eu acho que só você pode tirar. Vixe Maria. Por exemplo, vamos ver, né? Vamos. Como é que é as suas aulas, antes de mais nada? O que você ensina? Marketing esportivo, mas como é que é separado o semestre? Toda disciplina nova que eu dou, eu sempre procuro uma bibliografia que me sirva como roteiro, Uhum. né? Então, eu pego 1 ou 2 livros, leio esses livros e vou traduzindo e adaptando isso em slides que depois eu vou enchendo o meio desses slides com referências e exemplos. Então, numa disciplina minha nunca se acaba, ela sempre vai estar sendo construída. Por quê? Porque Olha que bonito isso, porque hein? cada vez, de um semestre para o outro, né, se eu dou essa disciplina várias vezes, eu vou tirando slides com texto e colocando imagens novas e organizando. Então eu uso basicamente 2 livros para essa disciplina, que é o Introduction to Sport Marketing, do Aaron Que você fez um vídeo, eu acho, sobre, foi esse? eu citei em algum momento. E tem outro que eu não vou lembrar agora, mas eu acho que é alguma coisa disso também, assim. Lembra do autor? Também, esse é uma compilação, no caso, são vários artigos, cada tema do marketing esportivo explorado por um pesquisador diferente. Uhum. Então, eu uso esses 2 livros como um roteiro. Uhum. Então eu trago essas aspas, a gente lê em sala de aula e depois eu trago e gero a discussão a partir dessas leituras desses livros. E a tendência é que cada vez mais tenha menos aspas e mais exemplos e a gente vai organizando junto. Vou diminuindo os textões e aumentando os exemplos, né? Então é isso, é assim que nasce. E aí essa disciplina é isso. Eu pego esses livros, eu vou montando essa linha de raciocínio em cima desse livro como referência. Sempre pontuo, gente, essa aula foi baseada nesse livro. Que da E hora. a gente vai montando junto e eu vou trazendo exemplos, né? Porque, por exemplo, quando esse Aaron C.T. Smith, né, fala desse Introduction to Sport Marketing, ele tá falando da vivência dele nos Estados Unidos. Uhum. Então ele tá falando sobre o futebol americano, tá falando sobre o beisebol, tá falando sobre o hockey, que são coisas que não se aplicam necessariamente a esportes daqui. Então eu sempre olho esses livros não como uma diretriz, eu olho como um material a ser criticado também. Então, quando ele fala uma coisa que não se aplica à realidade de um outro país, eu trago a aspa e digo, olha, isso aqui tem a ver com o Brasil? Aos alunos, não, por quê? Aí discordam, né? E a gente concordam com muito, porque existe ali um Que foda, esqueleto, cara. né? Que meio que perdura
por todo o esporte ao redor do mundo, mas existem coisas locais que não se encaixam, né? Por exemplo, o livro, quando ele foi lançado, ele fala bem dos sites de aposta, e hoje em dia a gente sabe que é uma questão bem estranha, né? Bem complicada de ser falada. Então é isso, é sempre uma leitura crítica, não aceitando, mas discutindo. Eu faço a mesma coisa de história da arte, eu uso um livro base de um historiador francês e discuto, trago e pontuo. Isso aqui tá certo? Os alunos, não, por quê? Aí os caras falam, porque o colonialismo, não sei o quê, exatamente. Então, traz o que concorda e o que discorda junto, né? Pra gente fazer uma leitura crítica da obra como um todo. Então é assim que faz a disciplina pra mim. Eu leio. E quais exemplos que você usa na aula? Isso que eu tô mais curioso. Lá, tipo, grande parte deles são do futebol, né? Porque Sim. é o esporte nacional e também, não é nem exatamente o esporte que se mistura com o que a gente entende de identidade brasileira, né? É um esporte muito... Ele é assimilado politicamente, ele é assimilado historicamente pelo Brasil, então faz parte. Mas eu tento sempre trazer outras opções, assim, tipo, de luta livre, que eu nem acompanho, mas trago para poder como exemplo. Tênis, corrida, Olimpíadas, né? A primeira vez que eu dei essa disciplina foi em 2024. Foi exatamente nas Olimpíadas de Paris. Então, olha, rendeu muito, assim. Os alunos trazem questões, a gente discute em sala de aula. Então é sempre uma tentativa ali de expor essas questões. Então, por exemplo, eu trouxe casos envolvendo... Toda vez que ele fala sobre... A última aula que eu dei foi quinta-feira agora, dessa disciplina. E aí o autor fala sobre como os clubes e os times esportivos precisam trabalhar a questão da acessibilidade pelo preço. Então eu trouxe, por exemplo, o caso do Fortaleza do Ceará, que eles lançam as camisas oficiais, que são absurdamente caras, né, para um público de classe média, né? Não falo nem pobre não, eu falo classe média, é caro, né? Você não vai dedicar 300 a 400 reais para uma blusa de time. É muito caro, é muito caro. Ao mesmo tempo em que eles lançam, algum tempo depois, a versão pop dessas blusas, que é a versão popular, que é de uma qualidade um pouco inferior, mas que acessa ali, sei lá, por 90 a 100 reais. Então é uma adaptação, né, para um público, para também ter um público de várias classes sociais. Então eu sempre pego essa coisa de um cara que escreveu esse livro lá nos Estados Unidos e tenta adaptar e refletir e criticar quando preciso, quando isso não se encaixa numa realidade de um outro país. Então a gente faz esse diálogo. Aí eu pego os livros daqui também, do Brasil, né, leio os livros daqui. Como é muito comum eu ter que fazer disciplinas quando eu pego disciplina nova, né? É muito raro hoje em dia, porque eu já dei muita disciplina, então sempre tenho ali um material base. Então, é muito comum quando eu pego uma disciplina nova, eu ter que ler o conteúdo e montar as aulas. Então, eu monto as aulas, aí no outro semestre já leio um livro a mais. Então, eu já tiro, ou eu coloco lado a lado a citação, ou eu tiro uma e boto outra. E aí a gente vai montando no decorrer do tempo. Uma aula em si nunca tá fechada, ela sempre vai se transformando no decorrer do tempo. Cara, eu tô muito apaixonado. Que outros exemplos você usou aí de aula, além desse do Fortaleza? Eu falei do caso do Vitória, que por muito pouco o Vitória não vendeu os name rights do time pra um site de acompanhantes, né? Que é o... Caramba! O Fatal Model, né? Por muito tempo é o patrocinador master, se não me engano, né? Então, por muito tempo não era Fatal Model Vitória, teve uma campanha pra isso. Eu trouxe os casos, por exemplo, nas Olimpíadas, por exemplo, que cada um dos atletas do mundo inteiro que foram classificados para as Olimpíadas, eles receberam uma edição especial de um celular da Samsung, que era patrocinadora. Então é sempre tentar ver isso, assim, porque num marketing esportivo específico, o Smith até fala disso no livro, existem dois caminhos para o marketing. Um é o marketing do esporte e um é o marketing no esporte. Que foda. Tipo, o futebol e os times de futebol e as ligas de futebol se vendendo, por exemplo, isso é o marketing do esporte. E o marketing no esporte, que é os clubes, as ligas e os times vendendo espaços publicitários em suas camisas. Um é vendendo o esporte, o outro é usando o esporte para vender. Né? São dois caminhos diferentes. E aí cada um tem suas próprias estratégias, suas próprias ideias e coisas do tipo. Uma coisa é vender, por exemplo, a ginástica artística, outra coisa é chamar a Rebeca Andrade para ser a garota propaganda da Havaianas. Né? Então essas duas coisas articulam-se simultaneamente. Cara, e daí eu vou começar minhas piras. E sinto muito que você vai ter que entrar nelas. Manda. Tipo assim, ó. Em 2025, que o Mirassol, que eu acho que é o maior estreante da história da Série A, os cara, eu achava que eles iam voltar pra Série B e eles estão perigando de ir pra Libertadores. E eu achei muito da hora. Enfim, eu achei curioso que o Yuri, lembra como é que era o nome dele?
O da Isa? O da Isa, como é que era o nome Yuri dele? alguma coisa. O Yuri, ex da Isa, traiu ela. Aham. Daí ela falou que voltava com ele, mas ele precisava se aposentar. Ele se aposentou do Mirassol. E daí agora eles estão indo pra Libertadores. É. Então é tipo assim... Só vantagem pro Mirassol. Porra, o destino é foda, velho. É foda. Cinema. Eles fizeram uma coisa que eu achei muito foda e curiosa. Eles lançaram uma camisa que homenageava a lendária camisa da lendária seleção de 1970. Sim. Paralelo a isso, 2026, ano de Copa, tudo indica que a CBF, a camisa da seleção da Copa, vai homenagear também a lendária camisa da lendária seleção de 1970. Ela não vai ser tão amarela, ela vai ser mais um pouco menos claro, que eu acho uma pena, porque eu adoro amarelinha. Só que o escudo do meio vai voltar a ficar no peito, o escudo da CBF. O que tanto o Mirassol quanto a CBF quer dizer com isso? Que mensagem eles querem passar, se é que eles querem passar uma mensagem fazendo esse tipo de coisa? Existe uma palavra de ordem hoje do marketing que não é só do esporte, que é do todo, da tecnologia, do entretenimento, que é o tal marketing de nostalgia, né? Que é a ideia de apelar para um passado nostálgico para vender. Em resumo, é isso. E quando eu falo de nostalgia, é inclusive nostálgico no sentido de épocas que nós não vivemos, mas que foram construídas na nossa cabeça como épocas melhores, idílicas e de melhor qualidade. Tipo, a famosa saudade de coisas que nós nunca vivemos, como diria uma cantada famosa do Neymar, né? Tipo, eu não vi a Copa da década de 70, mas eu sinto saudade da Copa da década de 70, por mais que eu não tenha vivido, porque na época, a Copa de 70 era só uma Copa como qualquer outra. Só que de lá pra cá ela é histórica, ela marcou muita coisa, né? Mas ela foi sendo construída no imaginário popular, esse caráter de lenda, né? Esse caráter de lendário, né? Com o passar do tempo foi se construindo isso. Então, o marketing de experiência, o marketing de nostalgia, o que ele faz? Ele vai olhar pro gigantesco histórico da humanidade no mundo e vai tentar extrair desse gigantesco histórico da humanidade no mundo momentos da cultura pop, momentos do esporte, momentos da moda, momentos da tecnologia, para fazer essa referência a esse passado e as pessoas irem atrás de comprar para lembrar de tempos melhores. Por mais que não sejam nem tempos melhores, mas que foram construídos na nossa cabeça como tempos melhores. Então o marketing está perpassando nisso tudo. Tipo, a terceira camisa do Manchester United é uma referência à época que o time tinha o Eric Cantona e ganhou não sei quantas Champions League. A camisa do outro time é em homenagem àquela campanha clássica da década de 90. Então, eles sempre vão beber desse passado para trazer de volta essa homenagem ao passado, para tentar trazer para o passado esse sentimento, trazer para o presente esse sentimento que um dia aquele time viveu. Então, o que eles querem é isso, é lucrar, resumo é sempre isso, né? Sobre ganhar dinheiro, conseguir espaço e conquistar espaços e sonhos e imaginações das pessoas por meio dessa referência a um tempo que não volta mais, de forma alguma não volta, tá lá, mas que foi vendido e que pode ser útil para se ganhar dinheiro no hoje. Então a gente fica preso nisso, né? A gente também não vai para frente. Né? A inovação não vem, as coisas não acontecem, não existe nada disso, é sempre um retorno ao passado. A gente vê isso muito em filme, né? Os remakes de carne e osso e live action de desenhos animados de outro tempo, né? É sempre isso, é sempre sobre o passado, porque hoje o pai leva a criança para assistir Lilo e Stitch porque um dia o pai assistiu o Lilo e Stitch animado. Então, é um apelo a quem era criança no passado, a nostalgia desse pai, ao mesmo tempo que você cria um novo público, né, que assiste Lilo e Stitch pela primeira vez no cinema, em referência ao desenho animado de antes. E é difícil fazer alguma coisa diferente, porque eu queria dar 2 exemplos que eu achei muito curioso. Eu achei lindo. Literalmente, que é a camisa dos Chelsea. Não, do United. Eu não lembro qual que era, cara. Era uma camisa, eu acho que do City, que é. Não, do Chelsea de Halloween. Eu achei a coisa mais linda. Eu acho que. Eu não sei se é do Chelsea ou do City, que quando apaga a luz, tem uma abóbora, sabe? Isso fura a bolha totalmente. Do Chelsea? Nossa, eu achei linda. Ela é preta, se eu não me engano. E tem essa, a princípio, deu certo e é uma coisa diferente. Nunca foi feito. Só que tem um exemplo que não deu certo e que eu queria saber a sua opinião. Camisa vermelha da seleção brasileira. Ah, sim. O que você acharia? Você ia gostar? O que você acha? O porquê que ela poderia existir? Porque eu acho que ia vender muito. O Brasil já jogou de camisa vermelha. Três vezes, inclusive. Ocasiões, né? Mas eram sempre não planejadas, né? Era sempre gambiarra, assim. Porque tinha que usar porque não tinha blusa pra diferenciar do oponente. Isso. Então, assim, mas acontece na história.
Eu ia achar legal porque eu acho bonito. Diferente. Combina comigo. É. Eu gosto de vermelho, eu gosto dessa cor e tal. Acho que seria interessante. É legal como o pessoal politizou isso muito rápido, né? Muito rápido. Mas, enfim, eu acho que seria interessante por causa do quesito de tentar coisas novas, né? No campo das seleções, a gente não tem um histórico de inovações em relação à cor. Nos times a gente tem, principalmente em terceiros uniformes. Né? Você tem o uniforme de casa, que é as cores do time, tem que ser, você tem lá, é muito clássico. O uniforme away, né, o segundo uniforme, como a gente chama aqui no Brasil, que é provavelmente uma cor oposta ao do primeiro. E o terceiro, que aí é a brincadeira. Aí você pode inovar. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, que deu muito o que falar, foi o primeiro uniforme, salvo engano, do México esse ano. Que ele é preto. Que é totalmente diferente de todos os outros uniformes do México, de primeiro uniforme que já teve. Que são todos com as cores do México. Então a galera lá explodiu, assim, ficou com ódio da Adidas, né? Teve muitas discussões, muita gente gostou, porque é um preto bonito com símbolos dourados e tal, né? Em referência à riqueza do ouro do México. Mas muita gente chiou também. Então, assim, a novidade, ela é legal, ao mesmo tempo que ela é perigosa no campo do esporte, né? O marketing esportivo, quando você lê, eu vejo muito disso. Os autores falam que o marketing esportivo é uma questão, por quê? Porque ele não é um tipo de marketing que é aplicável a outros tipos de produto. Por exemplo, dificilmente você vai torcer e vai chorar e vai se emocionar pelo novo iPhone ou pelo novo carro da Volkswagen, sabe? Porque na maioria dos tipos de produto, você procura comprar produtos pelo custo-benefício. Qual é a melhor coisa que você comprar pelo menor preço ou pelo preço mais acessível. Então você faz esse cálculo. No marketing esportivo isso já não encaixa tão bem. Por quê? Porque não importa, eu sou torcedor do Fortaleza, não importa o quão de promoção esteja uma blusa do Ceará, eu não vou comprar uma blusa do Ceará, porque existe um engajamento ali da torcida, né, de uma paixão, né, de uma questão afetiva que a gente não costuma ver em outros tipos de produto. Então, como é que a inovação funciona nisso? Primeiro, eu adoraria que meu time lançasse todo ano uma blusa né? Com um modelo diferente do anterior para que eu tenha sempre uma roupa diferente. Mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão diferente assim. Perfeito. Porque aí já talvez descaracterize, né? Então, a inovação no marketing esportivo é um problema, por quê? Porque você tem que acertar muito bem. E aí, onde é que fica o espaço da ousadia? Tu mesmo falou, no Chelsea no terceiro uniforme, não no primeiro nem no segundo. No terceiro, que é onde você pode brincar. Os outros dois primeiros, não. Eles têm que ser conservadores, têm que ser tradicionais. Então é muito isso. Aí quando você inova demais, também a galera chia, como a blusa vermelha da CBF e a blusa preta do México. Então é muito complicado, porque quando você trabalha com marketing esportivo, você opera afetividades que você não costuma operar em outros tipos de produto. Né? No carro, no celular, na tecnologia, na comida. Não, é diferente. No esportivo tem esse engajamento. Tem um canal que eu amo muito, desculpa te cortar, tem um canal que eu amo muito, que é o Entre Planos, de cinema e tal, ele é formado em jornalismo, e teve uma vez que ele falou, eu não lembro quem foi, mas era um publicitário falando que pode ser diferente o produto do anterior, só não pode ser tanto diferente. E daí eu sempre lembro de um exemplo que não tem muito a ver, que era dos Looney Tunes. Tipo, Looney Tunes a gente pensa, sei lá, o Frajola, o Gaguinho, o Patolino. E daí eu lembro uma vez que eles fizeram, eu nem assisti esse desenho, eu também não tô julgando se é bom ou ruim, mas eles fizeram, tipo, um desenho dos Looney Tunes em ficção científica. Sim. E todos eles tinham uniformes pretos. E flopou. E eu parto do pressuposto, mesmo se for bom, que flopou porque era muito diferente, sabe? Mesma coisa com o desenho dos Thundercats, que no fim ele era ruim, pelo que eu sei, eu também não assisti. Mas o traço era muito diferente, era uma coisa mais ligada ao Steve Universe, sabe? E daí eu penso assim, tipo, agora eu tô a moda caralho. Você ia gostar de um uniforme do Ceará, do Fortaleza que tivesse as cores do Ceará? Uma puta provocação. Não pode. Não pode. Eu mostro para os meus alunos a identidade visual, o manual de identidade visual. Perfeito. Né? Como a pessoa vai trabalhar nesses times, né? Elas recebem isso que é tipo uma bíblia, assim. Tipo, sabe, tudo que tu vai fazer aqui, tu não pode fazer isso, tu tem que fazer isso. Então, por exemplo, no do Fortaleza, você não pode aplicar de maneira alguma o símbolo do time em preto e branco. Da mesma maneira, você não pode aplicar no manual do Ceará o símbolo do time em azul e vermelho e branco. Não dá. Isso tá na identidade visual. Se você fizer, ou é uma provocação, ou é uma questão de brincadeira. Né? Porque profissionalmente isso nunca vai estar em nenhuma peça oficial do time. Não vai estar. O manual de identidade visual não permite.
E aí você diz, besteira, isso é... Que bobagem. Aí tu vai ver, por exemplo, provavelmente, não tive acesso. Mas provavelmente no manual de identidade visual do Palmeiras, tem a mesma coisa. Não pode usar o símbolo do Palmeiras em preto e branco. Assim como não pode usar o do Corinthians em verde, né? Ou então o do Grêmio. Você nunca vai ver no manual de identidade do Grêmio. Você provavelmente em nenhuma peça oficial do Grêmio pode ter a aplicação do símbolo do Grêmio em vermelho e branco, nem do Internacional em azul, preto e branco. Por quê? Porque isso está na identidade visual. Não é a rivalidade, aí não é uma questão de violência e negação do outro. É simplesmente para não se confundir, porque é uma marca, né? Esses times são marcas. É interessante porque eles não são exatamente somente empresas, também não são somente ONGs, né? Eles operam num espaço cinzento, né? de conceituação, que o próprio marketing também trabalha com isso. Isso não quer dizer raiva ou coisa do tipo. Existem vários momentos, né? Uma vez eu megi um bate-papo com o diretor de marketing digital do Ceará, o João, gente boa. E aí o João falou uma coisa legal. Todo João é gente boa, né? Faz parte do histórico, né? Ele falou uma coisa bem legal, assim, teve uma época em que existia uma reunião da CBF que ia rolar lá no Rio de Janeiro, e o diretor do Ceará à época, que era o presidente que na época era o Robson de Castro, ele não pôde ir. Então o que acontece? O Marcelo Paes, do Fortaleza, foi, representando os dois times, conversou e trouxe de volta as informações e repassou pro Robson, eles discutiram e trouxeram isso. No aniversário do Robson, que era do Ceará, o Marcelo Paes foi convidado, ele foi, e vice-versa, porque assim, a rivalidade, ela existe e ela precisa existir no marketing esportivo, porque você não assiste campeonato que só um time ganha, né? Você precisa ter pelo menos um mínimo de ideia de que naquele ano específico algo pode mudar, porque a rivalidade gera expectativa, e expectativa ela é capitalizada pelo marketing esportivo. Né? Então, é importante demais pensar nisso. Eu não vou assistir um esporte que só ganha um país sempre. Eu não vou assistir um esporte que só ganha um jogador sempre. Você pode ver ali os GOATs, né? Os melhores e tudo mais, mas eu sempre vou assistir pensando que a virada pode acontecer, o empate pode rolar, e aquele azarão pode chegar em quarto lugar no Campeonato Brasileiro e perigar e ir para uma Libertadores, um time do Mirassol, que é de uma cidade que tem 60 mil habitantes, cuja cidade inteira cabe no Castelão, aqui em Fortaleza, que cabe 68 mil. Então, assim, é muito legal você ver o marketing esportivo, porque ele é muito à parte. Todo manualzinho certinho de marketing que a gente vê de qualquer coisa, ele é muito certo. Faça isso que vai dar certo. Enquanto o marketing esportivo diz, espera, aqui tem uma outra dimensão que tem que ser levada em consideração. As paixões, os afetos, as raivas, as rivalidades, coisas do tipo. Cara, e só fazendo um parêntese, que eu ainda quero falar de esporte, mas eu moro no Rio Grande do Sul, eu não sabia disso, que é a lendária, e eu vi pessoalmente, manifestação, a lendária bandeira azul do PT, cara. Que tem tudo a ver. Você pode contar essa história pra gente? É muito aleatório isso, durante a década cara. de 90, salvo engano, né? O PT, ele assumiu... A imagem do PT é a estrela branca ou vermelha, no fundo branco ou vermelho, dependendo de como for, né? E essas são as coisas internacional, né? Que é um dos dois grandes times lá do Rio Grande do Sul. E aí, você adapta uma coisa que é da política nacional, da identidade visual daquele partido, para se adaptar àquela realidade. E aí a bandeira azul e branca do PT vem daí, para se adaptar para os torcedores do Grêmio que, ocasionalmente, podem não se engajar e balançar bandeiras, caso tivesse que balançar as bandeiras do... Porque o futebol e o esporte faz parte da vida dessas pessoas. Eu não estou diminuindo isso. Sim, pelo contrário. Que povo ridículo. Frescura. Isso é maravilhoso, mano. É uma puta história. Você vai em Parintins, né? A galera usa azul e vermelho, brother. É o boi garantido, o boi caprichoso. E não usa peça das outras coisas, mas faz parte de lá, entendeu? É uma coisa cultural daquele ambiente. Então você vai na agência do Bradesco, metade da agência é vermelha, metade é azul. Né? Durante um tempo a Coca-Cola lançou latinhas vermelhas e latinhas azuis. Que podiam fazer referência à Pepsi, mas dane-se, naquela cidade, se não fizer aquilo, não vende. Maravilhoso essa história. Eu vi essa história no Castanhari, no Nostalgia, e que é tradicional, é a cultura deles. E eu lembro que onde eu estudava, a dona da cantina, a Dalana, eu já sinto da Lana, ela tinha essa lata. E eu fiquei apaixonado, era tipo quase uma raridade, a lendária lata azul da Coca-Cola, cara. Então faz muito parte disso, né? Essas rivalidades, elas penetram a vida do dia a dia, entendeu? Da roupa que você usa no dia a dia, das bandeiras que você balança em um comício e coisas do gênero. Então, não se deve ir contra isso, deve se entender isso, né? Porque são questões locais, né? Por exemplo, todos os times de Londres basicamente têm um uniforme azul, por mais que sejam todos rivais.
né? Você vai ter os antifarracistas. Por quê? Porque é Londres, capital da Grã-Bretanha, do Reino Unido, e o Reino Unido, a realeza do Reino Unido utiliza a cor azul, né? Como cor da realeza. Então, é isso. Faz parte da cultura e não tem como se ir contra. A gente se entende, se compreende e se trabalha com isso. E deixa eu te fazer. Agora vai ser a parte que eu mais vou viajar. O que acontece? Eu não assisto futebol feminino, mas não é por preconceito nem nada idiota do tipo. Eu só não assisto, primeiro, por tempo, segundo, porque é menos acessível assistir do que o masculino e tal. Só que o futebol feminino, sem nenhum tipo de tentar, sabe aquela, quem lacra não lucra e tal. Brasileiro, o futebol feminino brasileiro, ele é motivo de orgulho pra gente. Pelo menos devia ser. Eu tenho um amigo, o nome dele é João Robb, a gente chama ele de Robb. Ele é um corintiano fanático, odeia Palmeiras, e ele, tipo, ele se orgulha muito do Corinthians feminino, que papou muita Libertadores. Acabou de ganhar a Libertadores também. Exato, e tá competindo de novo. Ele é motivo de muito orgulho pra gente. Além da gente ter a Marta, além de a gente ter outros jogadores que eu não vou saber falar, Sim. enfim. E daí o que acontece? Eu acho... Isso é a opinião de um cara que não assiste futebol feminino. Mas eu acho que pra ele bombar ainda mais do que já tá bombando, precisa, lógico, de investimento e tal. Só que eu acredito que uma das maneiras dele bombar, de um investimento, seria contar a história e criar personagem. O que eu quero dizer com isso? O meu vídeo favorito que você fez foi falando sobre como futebol esporte é muito mais sobre narrativa do que sobre esporte. E daí eu adoro esse vídeo, eu baixei ele no meu celular, porque você começa mostrando a abertura dos pilotos da Fórmula 1, que parece muito a abertura de um anime da Shonen Jump, e falando de como num compilado de melhores momentos de um jogo, você não vai matematizar e tipo falar, teve tantos passes, essa quantidade absurda de gols perdidos, o jogo começou na minutagem e tal. Você vai contar uma história, né? E daí o que eu acho? O futebol masculino, e isso é muito bom, como qualquer outro esporte, tem muitos personagens bons. Pô, o Neymar é um ótimo personagem, o Vini Júnior com a Virgínia é um ótimo personagem, o Bruxo, Ronaldinho Gaúcho, o personagem mais aleatório, o Ronaldo com a lendária comemoração dele, o Romário com aquelas frases dele, o maior poneta da história. Eu acho, e pode ser que eu esteja errado, por isso eu quero a sua opinião, que o futebol feminino vai dar mais certo ainda quando a gente criar, e não tô falando criar literalmente, mas quando a gente dá holofote pra essas personagens, sabe? Sim. Imagina uma mulher de personalidade forte, tipo o Romário. Rainha tem uma, duas, três, mas Deus só tem uma. Ela sabe que sou eu. Sim. Imagina, tipo, eu acho essa mística muito foda. Uma vez eu vi que quando você era criança, você torcia pelo São Paulo. E, tipo, até hoje é muito forte essa mística de que Rogério Ceni é o goleiro que mais fez gols na história. Imagina uma goleira, a maior artilheira da história. O que você acha disso? De criar narrativas em torno do futebol feminino? Eu acho uma boa ideia. Eu acho que a gente vê isso em momentos-chave de competições de futebol feminino atualmente. Por exemplo, quando é a Copa do Mundo de futebol, nas Olimpíadas, por exemplo, a gente viu as meninas chegarem até a final, conseguirem a prata e tal. Essas histórias se concentram muito na Marta, né? Porque ela é muito fora do comum, assim. Ela é a melhor de todos os tempos nesse esporte, nessa modalidade desse esporte. É interessante ver como se cobra muito do futebol feminino brasileiro, principalmente, tudo que o futebol masculino tem, sem levar em consideração o atraso que foi feito do futebol feminino, inclusive em questões legais. Era proibido as mulheres praticarem futebol durante muito tempo da história do Brasil. Acho que foi coisa de décadas, né? Por décadas foi proibido que mulheres praticassem futebol, por lei, né? Então, você tem um atraso aí de muitos anos que você já quer que o futebol feminino esteja hoje no lugar, cobra-se dele, né? O futebol feminino, uma coisa sem ele dar a conhecer. Eu já acho que ele está, inclusive, muito avançado em comparação com isso. Né? Você vê, por exemplo, tem jogos muito, muito animados, assim. Quando a gente vê, por exemplo, de vez em quando tá passando na TV, eu vou escolher um esporte, tá passando futebol dois times da Inglaterra, a Premier League feminina. Boto, assisto, é muito massa, as cabeçadas, os chutes, as forças, né? São jogadas muito bem trabalhadas, enfim, eles não diferem muito assim. Ele tá mais atrás só por causa desse avanço que o futebol masculino tem, porque ele sempre foi valorizado e incentivado,
né? O futebol feminino não tem somente quem não torce, tem quem torça contra, né? É mais do que isso, não é sobre não torcer, não saber. Tem gente que sabe e quer que não exista, né? Por causa disso. Isso é uma questão. Existe uma força que empurra para trás enquanto as meninas estão querendo ir para frente. Então essa questão da narrativa faz muito parte disso, né? Se o futebol masculino tem suas narrativas, é porque ele sempre foi incentivado para se ter isso. O feminino não. E a gente costuma ver isso. Isso acontece quando a gente tem eventos particulares de futebol que furam essa bolha, que deixam de ser os campeonatos nacionais, que deixam de ser as Libertadores, se tornam as Copas do Mundo, se tornam as Olimpíadas, que aí todos os holofotes e câmeras estão para lá, né? Então ali se pinça a história. Talvez não seja exatamente começar a usar essa narrativização, porque ela existe, só que ela existe em pontos específicos. Elas talvez não estejam sendo contadas no Globo Esporte todo dia. Elas talvez não estejam sendo contadas no programa lá de mesa redonda da Band todo dia, né? Como é o futebol masculino. Então o feminino talvez precise disso. E existem certos esforços que estão nesse caminho. Tem um programa da ESPN só sobre futebol feminino, que é o Mina de Passe. Eles têm uma linha de passe, que é que fala do futebol como um todo, né? Principalmente masculino. E tem um Mina de Passe, que é especificamente sobre o futebol feminino. Então, talvez não seja exatamente começar, porque existe, mas como eu falei, só em momentos de destaque. Talvez a ideia seja amplificar, né? E se for esperar isso para os jornalistas homens fazerem, não vai acontecer, não. Tem que ser as mulheres fazendo isso também. Os homens podem até ajudar e contribuir, mas assim... E já existe, né? Como eu falei, existem esforços para isso. Existem podcasts só para isso. Existem canais de YouTube só para isso. E eu acho que a tendência é, assim, aumentar, sabe? Aumentar em quantidade, que existem, e aumentar em audiência. É uma tendência. O futebol feminino não volta atrás. Ele não vai deixar de existir, ele não vai diminuir. A tendência é de crescimento. Enquanto eu acredito que a tendência do futebol masculino mundial é a estagnação, tipo bater num teto, e a FIFA tá pirada com isso, porque tá fazendo Copa em país que nem gosta de futebol, como é os Estados Unidos, vai fazer na Arábia Saudita, né? Vai fazer em 6 países sedes em 2030. Nossa. Né? Então, assim, a FIFA tá pirando, ela precisa de novos públicos. Ela quer aumentar para 64 times, por exemplo, porque vai que a Índia e a China, que são países que têm bilhões de pessoas, bilhões, na né, verdade, vão torcer para a seleção, então ela tá desesperada procurando novos mercados, né? Então, a tendência do futebol masculino, a meu ver, agora é a estagnação. Tipo, não tem mais para onde ir, para onde é que se cresce, não dá. O feminino só tem a crescer, só tem a crescer. E eu acho que é uma tendência que ele cresça. Até talvez para suprir uma demanda de audiência, de acompanhamento, que talvez o futebol masculino já não consiga mais suprir. A da novidade, a das competições, né? Tipo, se o futebol masculino não tem mais para onde ir, a FIFA olha e diz, beleza, como é que a gente pode ganhar grana? Olha aqui, esse outro produto que eu tenho, que é o futebol feminino. E aí ela vai acabar olhando, e não é nem por benfeitoria, elas não estão fazendo um favor. Não estão fazendo favor, porque se não desse dinheiro não acontecia. Salvo engano, a Copa de Futebol, a Copa do Mundo de Futebol Feminino é tipo o quinto ou sexto, tá entre o quinto e o oitavo evento esportivo mais visto do mundo de audiência. Sabe? Muita gente vê, porque muita gente quer ver. E a tendência é aumentar. A Casa TV transmitiu a Copa do Mundo Feminina, a última, vai transmitir a próxima em 2027, que vai ter jogo aqui em Fortaleza, inclusive, né, que vai ser aqui no Brasil. Vai ser no Brasil a sede, muito da hora. 2027. Então, assim, eu acho que tem dois movimentos aí. Primeiro, o futebol feminino existe porque ele rende, se não rendesse, não existiria, né, nas lógicas de mercado. E segundo, talvez ele seja a alternativa que a FIFA procura para essa estagnação que não dá mais para onde ir. Parece que o futebol masculino meio que chegou num teto. Tipo, para onde vai além disso? Como ganhar mais dinheiro? Os caras já ganham tanto, né? E aí as lógicas de mercado operam isso, né? Quando você não tem margem de crescimento, alguma coisa vai romper em algum momento. Sério, cara, agora você me deixou preocupado. Então você vai ter que salvar esse BO. E você acha que tem como sair desse... Voltando pro futebol masculino. Tipo, como salvar o futebol masculino? E tem como furar esse teto? A questão pra mim, não é nem... Assim, o futebol masculino não precisa ser salvo. A questão é porque a única coisa que você só salva o futebol masculino se você estiver colocando ele em risco. Uhum. E a única coisa que você pode fazer para colocar ele em risco é se você gerar em cima dele uma lógica de mercado como se fosse um produto normal. Que é o tipo, empresas que não têm faturamento, né, elas vão quebrar, porque
essa é a lógica do capital, a lógica do acúmulo irrestrito de riquezas, né? Quando eu falo que o futebol chegou num teto, não é porque ele vai acabar, é porque pode ser que ele, em determinado momento, ele chegue numa estagnação de lucro, ele não vai aumentar como margem de lucro. E aí, todo mundo quer ganhar mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro. E às vezes não dá, cara. Talvez tenha batido. O futebol já é o esporte mais visto do mundo. Ele já é o que tem mais audiência. A Copa do Mundo de Futebol Masculino já é o evento mais visto do mundo, de longe. Dos 10 mais vistos, eu acho que o primeiro é o futebol masculino e o nono é o Super Bowl. Não tem 1 bilhão de pessoas vendo. Não tem 1 bilhão de pessoas vendo o Super Bowl. Mas no Copa do Mundo é tipo 3. Metade do mundo para ver a Copa do Mundo de futebol. É muita coisa. Os caras querem a outra metade pra conseguir ganhar mais dinheiro. É muito difícil. Tem muitos outros esportes no mundo, cara. Então, assim, quando eu falo que o futebol masculino tem apuros, não é por causa do futebol. É porque querem fazer dele uma coisa que não dá. Não dá mais. Sabe, tipo, os caras colocaram eles próprios em uma sinuca de bico. Eu acho que a FIFA, ela se dobra a projetos autoritários, de países autoritários, por exemplo, porque percebe ali um lucro a curto prazo que ela já não consegue mais. Tipo, ela tem que se dobrar pra grana dos Estados Unidos, pra grana de Arábia Saudita, porque se não receber essa grana, não tem o aumento da margem de lucro que toda empresa e todo ramo procura, né? Então, é isso que dá quando você tenta ver uma coisa como esporte, por exemplo, como um outro tipo de produto qualquer. Porque tal hora você se bota numa sinuca de bico. E aí, se o futebol masculino não crescer, ele vai criar uma bolha, ele vai se destruir. Se isso acontecer, a culpa é totalmente da FIFA, da entidade organizadora que transformou um esporte em um produto como se fosse um sapato ou um celular, que se não vender, ele quebra. E nem precisa, a verdade era essa. Mas é as lógicas de mercado. A lógica de mercado é essa. Se não tem lucro, é uma falha. E tal hora, gente, tem um teto. E deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sou apaixonado. Eu adoro, só além do futebol, que nem se falou, eu adoro o extracampo, histórias de bastidores e tal. Eu sou apaixonado pela história de que quando o Figo saiu do Barcelona e foi pro Real Madrid, a maior rivalidade do mundo do futebol. E eu faço muito isso com meus amigos. Qual jogador do Grêmio você gostaria que jogasse no Inter? Qual jogador do Grêmio do Inter que você gostaria que jogasse no Grêmio? Eu sou gremista e eu adoraria o Vitão jogando no Inter. Tem algum jogador do rival que você ia gostar no Fortaleza? No momento? Não pela mídia mesmo, mas porque é bom, porque não que seja bagre. No momento, sabe, o que eu mais invejo é o técnico, que é o Léo Condé. Eu sabia que você ia falar. E é o jogador nem tanto, assim, talvez, eu tô tentando pensar aqui, mas não vem nenhum na minha cabeça. Mas o técnico eu sabia que você ia falar. Eu acho que o Léo Condé, ele organiza muito bem os times dele. Ele já subiu alguns times da Série B pra Série A, e especificamente no Ceará ele tá conseguindo fazer um trabalho muito bem, não somente de manutenção do time, mas ganhando partidas muito importantes. Caso ganhando do Cruzeiro lá, entendeu? Então eu acho que o Léo Condé, ele é um excelente organizador, sabe? Ele faz muito bem com as peças que lhe são dadas, por mais que as peças não sejam tão boas. Né? Então ele organiza muito bem o que tá ali. Ele é um bom organizador para cumprir missões. Então, se a minha missão é subir, sobe. Se a minha missão é se manter em meio de tabela. Se a minha missão... Então, ele vai cumprir essas missões, ele é muito bom nisso, muito bom nisso. Então, talvez ele seja o que eu mais gostaria, talvez, de ver. Se não, o Léo Condé, alguma coisa dessa ideia, entende? Você ia gostar. Se você pode escolher uma só coisa. Volta a Vojvodá ou o técnico do Ceará? Indo pro Fortaleza. Eu acho que volta o Vojvoda. Eu acho que eu preferia, sei lá, vendo agora, né, que não tem como voltar no tempo e refazer o que aconteceu. Mas vendo agora, se percebe claramente que o problema não era o Vojvoda, né? Então, talvez se o problema é o Vojvoda e a gente entende o potencial do que o cara tem, o cara coloca a gente num vice-campeonato de Sul-Americana, um time nunca pensou em... O cara todo ano botando a gente na Libertadores, tá ligado? E quando se rompe isso tudo, quando cai isso tudo, a gente percebe que a culpa não era dele. Ele saiu porque era mais fácil demitir um do que demitir 22, né? Que são os jogadores que estão lá. Então, pra mim, eu acho que, sei lá, coisa de maluco, assim, né? Dizer, tipo, eu acho que eu preferia cair com o Vojvoda e subir de novo com ele. Que loucura, do que aconteceu o que aconteceu, assim. Porque no final das contas, percebe-se, né? Repito, não tem como voltar no tempo e ver o passado com outros olhos que a gente tem hoje em dia. A culpa não era dele, né? A culpa é de outra coisa, né? E se essa coisa não vai mudar tirando o Vojvoda, que ele permanecesse, porque a gente sabe o que ele pode fazer. Né? E ele é foda, assim, acho... Quando você conheceu ele foi gente boa contigo? Você foi no shopping, rápido, né? Eu tava no shopping. Tava todo mundo... Não, eu tava descendo uma escada, assim... Aí, eu nunca fico assim com gente famosa que eu conheço, assim, que eu admiro. Eu sempre fico...
eu sempre... O primeiro sentimento que eu tenho é de que eu estou incomodando. E aí eu tava descendo uma escada e a Bel, né? A Bel, que é torcedora do rival, inclusive torcedora do Ceará. Ela, olha, Vojvoda, aí eu... Vai, Quê? é mesmo. Aí eu... Aí ela, vai lá tirar uma foto com ele. Que da hora. Aí eu, não, amor, o cara tá aí na vida. Não, vai, cara, vai que tu consegue. Aí eu... Tá, aí eu fui, ele pode tirar uma foto? Aí ele, claro, né? Aí tiramos uma foto e tudo mais, aí eu dei boa Que tarde e foda, fui embora, cara. porque realmente não queria tomar o tempo dele, né? Ele tava ali com a família. A família dele tava ajeitando um relógio numa loja lá da Apple, eu acho. Então eles estavam lá passeando pelo shopping e não quis atrapalhar. Então foi só isso, eu tirei uma foto, dei boa noite, disse obrigado pelo trabalho dele, aí fui embora. Só isso mesmo, foi bem tranquilo. Deu aquele pulinho, yes! Eu não fico assim, cara, é engraçado. Que da hora, eu só velho. fiquei muito emocionado porque, pô, Sim. a gente gosta de futebol, a gente gosta de vitórias, a gente gosta de que nosso time conquiste coisas, mas a gente gosta do nosso time independente de qualquer coisa. É por isso que a gente fica com raiva quando ele perde, né? Porque, tipo, o que é que estão fazendo com essa coisa que eu gosto? Né? Tipo, é por isso que talvez o vínculo entre política e futebol seja tão claro. Né? Tipo, o que é que estão fazendo com esse país que eu tanto gosto? Né? E aí o político faz isso ou aquilo. Então essas coisas meio que se misturam. Então, se você tem uma pessoa, que nem o Vojvoda, que se mostra muito mais do que um técnico, se mostra uma pessoa apaixonada por um time, porque o cara podia ter ido muito antes para vários outros... O Rogério Ceni fez isso 2 vezes. O Rogério Ceni foi um puta técnico pro Fortaleza. Fez o Fortaleza... acho que não foi o Fortaleza subir. A gente ganhou a Série B com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni fez o Fortaleza. Levantou pro Vojvoda vir e cortar, né, no vôlei. Então, o Rogério Ceni fez muita coisa, mas o Vojvoda pegou isso e fez ainda mais, né? Ele amplificou o que o Rogério Ceni fez. Mas foram 2 vezes que o Rogério Ceni veio e um time do Sudeste ligou e disse, vem pro Flamengo. O Rogério Ceni foi, entendeu? Aí o Rogério Ceni voltou, aí fez mais coisas boas. Aí tal hora um outro time lá do Sudeste, ei, vem pra cá. E ele foi de novo. O Vojvoda não fez isso. E ele não fez isso porque ele é ruim ou porque ele tem medo de um time maior. Tanto que ele tá no Santos agora, tinha o Santos do Pelé, né, o Santos do Neymar. Então, assim, ele não fez isso por quê? Porque ele tinha um projeto. Ele acreditava nisso. E ele acreditava que aqui ele conseguiria juntar a tecnicidade do trabalho de um técnico com a afetividade do amor de ser apaixonado por um clube, de um clube ser apaixonado por ele. De uma relação afetiva muito forte, né? A família dele, ele tem casa aqui, eu acho. A família dele vinha pra cá, era super benquista. As pessoas tem um mural belíssimo com aquelas coisas tipo de torcida, né? Que o pessoal sobe a imagem quando vê ele e a família dele, cara. Ele e os filhos dele, a esposa. Então, assim, existiu é muito raro no futebol, e eu não falo nem daqui, eu falo mundial, esse vínculo de um técnico com o seu time. É tipo o Diego Simeone no Atlético de Madrid, que tá há 14 anos lá. Foi O Ferguson. O Ferguson no Manchester United. É muito raro você encontrar esses vínculos aqui no futebol Até o brasileiro. Renato Renato Gaúcho. Então, assim, o Vojvoda, ele foi isso, sabe? E me doeu muito ele sair, porque eu não tinha certeza, porque não dá pra ter certeza, mas eu não tinha certeza que a culpa não era dele. Uhum. Mas quando ele saiu, aí eu tive. A culpa não era dele. E ele realmente tem um vínculo com o Fortaleza de uma forma que eu nunca vi e raramente se vê. Assim, ele é um dos grandes... Se a gente for estudar sobre a história das grandes relações entre os técnicos e os times que eles compuseram durante um tempo, o Vojvoda vai estar na top 10 com certeza. Ele é a cara desse time e o time era a cara dele. Que lindo, cara. Eu acho realmente legal, assim. É o Renato Gaúcho de Fortaleza, né? Cara, e é legal porque, assim, você vê e você emociona a gente, assim, eu entendo as lógicas de mercado dos times, de ganhar dinheiro, ganhar clube, ganhar valor, essas coisas, mas eu acho muito... ele é muito íntegro como profissional. É o tipo de profissional que eu acho que inspira a gente ser profissional em nossas próprias áreas. De, tipo, não é porque estou recebendo propostas financeiramente melhores, de clubes financeiramente melhores ou maiores do que aqui, que vão me dar mais status, que eu devo aceitar. Talvez eu esteja ficando aqui porque aqui eu acredito que eu posso fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? E é muito raro a gente ver isso, né? E, cara, você continua sócio torcedor do Fortaleza? Não. Mas mais por questão de grana mesmo, sim, assim. sim. Porque pesa, né? Tá a hora. Esse dia eu fui durante 2 anos. E eu e meus amigos, a gente tem um grupo da faculdade, só, tipo, Direito, URGS, Grêmio. Daí a gente só fala disso e tal. E todo mundo paga pau
pelo menos até então, pagava pau pra SAF do Fortaleza. Você consegue explicar pra gente como é que funciona ou funcionava? Porque meio que vocês eram, só os torcedores eram tipo os acionistas. Isso. Como é que era, velho? Eu sei muito pouco das questões burocráticas disso, mas a ideia é mais ou menos essa. Tipo, o time vira SAF e ele é dono da própria SAF. Olha que né? foda, cara. Ele muda o status porque, aparentemente, ser SAF no Brasil te dá a possibilidade de empréstimos, te dá a possibilidade de negociações bancárias que um time sem ser SAF não tem. Né? Porque o time sem ser SAF não é visto como empresa. Então, ele tem dimensões e possibilidades ali de manejamento dessas questões financeiras que ele não teria sendo SAF. Então, SAF ele tem mais vantagens de empréstimo, de coisa do tipo. Então, é meio que ele é SAF e ele é dono de si próprio. Acho que quem é assim também no mundo é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique ele é SAF de si próprio. Então, ele é empresa e administra a si próprio como uma empresa. Então, é uma coisa muito rara. Não sei ainda dizer se é com certeza algo bom ou vantajoso, até porque SAF não é sinônimo de qualidade nem de boa administração. O Vasco, coitado, até agora está sofrendo com a SAF desastrosa que ele foi, assim como outras empresas que são SAF já se deram muito bem. Então, assim, a curto prazo, eu não sei dizer ainda se foi uma boa ideia ou não. E nem sei se foi vantajoso ou não. Acho que a gente precisa de mais alguns anos aí para botar na ponta do lápis. E a gente tava falando antes de gravar, que coisa aleatória, que o presidente da SAF é o marido da vice-governadora do estado de Ceará. E que a porra do Eduardo Girão foi o outro presidente. E eu acho muito foda, e eu acho que o público também, sendo de um lado ou de outro, de direita ou de esquerda, que você sempre se posiciona. Inclusive, acho que ontem você já largou um tweet falando sobre isso, de como foi necessário para você se posicionar. Sim. E daí eu queria falar de política com você, rapidamente. Você fez um vídeo curto falando do Ciro Gomes e do PSDB. E daí eu queria ter mais oportunidade para falar. O que você acha do Ciro Gomes, do PSDB, dele retornando pro partido? O Ciro, ele é uma força da natureza, né? Assim como um tsunami, uma erupção, ele vai para onde os ventos do coração dele mandam. Então, às vezes ele tá maluco, às vezes ele tá são, assim, recentemente ele está bem mais maluco, assim. Mas, em resumo, tipo, o Ciro, ele vai para onde ele possa crescer mais, né? E a coisa que a maior inimizade política que alguém pode ter com o Ciro Gomes é alguém que empurre ele para trás ou que coloque ele em um determinado lugar e não deixe ele esbravejar, crescer e florescer e ser aquilo que ele é um político muito discursivamente atraente. Você ouve o cara falando e você, o jeito que esse cara fala e articula os pensamentos, eu posso odiar tudo que sai da boca dele, mas eu preciso parar pra ouvir, porque do jeito que ele fala, é bom de ouvir, né? Você ouve ele e você diz, o cara é um ótimo falador, né? O cara fala muito bem, o cara é impressionantemente bem articulado. Apesar de quando você para o encanto da sereia, que você volta, bate o olho, acorda e vê, pera, o que ele tá falando aqui? Ele não fala razoavelmente, coisas muito razoáveis. Minta, né? Enfim, político, né? Questões políticas. Então, o retorno dele ao PSDB fala mais, ao meu ver, sobre o PSDB do que sobre ele, né? Porque quem estava na bancada aqui com ele era o Sarto, que é o ex-prefeito aqui de Fortaleza, e o André Fernandes, que foi candidato a prefeito de Fortaleza, que é do PL do Bolsonaro. Cara, você já parou pra pensar como é que você se politizou e por que você vota em A e não em B? Tipo, não os motivos, mas como te levaram a isso, sabe? Uma vez eu vi um achismos do Maurício Meirelles entrevistando o senhor Itabira, e ele fala, e eu não concordo muito, que eu tenho um preconceito com essa ideia, mas eu tenho que escutar o podcast, que existe um estudo, um outro podcast falando que biologicamente existe tendência de tais pessoas irem pra esquerda, pra direita, pro centro. Você já parou pra pensar? Eu não acho que eu também. Pensar, mas enfim. Mesma coisa. Eu acho que tudo se resume à minha vida com a minha mãe, assim. Que bonito isso. Né? Tipo, a minha mãe, ela era muito agradável. Todo mundo gostava da minha mãe, assim. Se uma pessoa não gostava da minha mãe, você já sabia que não era a gente. Ela era sempre muito agradável, muito carinhosa. Tipo, pessoas que eram violentas com ela recebia com flores. Ela era muito carinhosa. E esse carinho dela e essa bondade dela, que era quase restrita, às vezes me irritava muito, porque ela não dava as devidas punições e devidos retornos a pessoas que mereciam certas punições e retornos.
ao mesmo tempo que tornava ela extremamente ingênua. Então, eu vi minha mãe ser enganada várias vezes na vida. Seja pelo meu pai, seja pelos bancos, né, que colocavam empréstimos e dívidas, né, para lucrar em cima da perda dela. Então, eu vi a minha mãe perder muito dinheiro, eu vi a minha mãe ser muito enganada por gente que usufruía dessa ingenuidade dela. E eu sempre lidei muito, na minha vida toda, desde a adolescência até a fase adulta, com a raiva. Eu sinto muita raiva, eu tenho a raiva é um sentimento, seria o meu divertidamente contra Eu a ia parede falar da isso agora, cabeça. tá pensando nisso. Então a raiva, ela faz muito parte da minha vida. Acho que, eu nem sei porquê, assim, não sei se exatamente tem um gênesis dessa raiva, mas eu sinto muita raiva. Então, por que eu me politizo? Porque eu vi simplesmente a pessoa mais incrível que eu já vi na minha vida ser enganada várias vezes. E eu fui vendo isso e é uma questão sistêmica, né? Porque, assim, eu vou ter ódio dos funcionários do banco que enganaram minha mãe? Vou ter muita raiva deles, porque eles foram os agentes do endividamento dela, que ela não entendia o que era crédito, e eles colocavam crédito e o juro ficava comendo e assim por diante. Então, eu vou ficar com raiva dos indivíduos, mas eu sei que os indivíduos existem por causa de um sistema. E o sistema faz com que esses indivíduos sejam assim, premiam indivíduos que são assim, porque o sistema é feito para se tirar dali e colocar no bolso do outro, né? E quem é o outro? Esse outro que sustenta todo esse sistema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. O mais rico. É lá, follow the money, né? A grana que um pai de família, uma mãe de família não tem para comprar uma coisa melhor para o filho comer durante o café da manhã, essa grana que ele não tem, junta com a grana que o outro não tem, junta com a grana que o outro tem, vira um pequeno montinho que junta com vários montinhos e daqui a pouco a gente está chegando lá no bolso do Elon Musk. Então, ao meu ver, a estrutura premia gente que se permite enganar outros ou fazer com que o outro seja otário para eu ser o esperto. E por causa disso, toda a minha luta sempre foi pensando, se a minha mãe, que foi a pessoa mais incrível que eu conheci, sofreu por causa do sistema onde ela estava inserida, o que é que a gente precisa fazer a longo prazo, ou seja, numa dimensão que vai mudar essa estrutura, e a curto prazo para fazer com que a pessoa que sofre com isso amanhã tenha o que comer. Então, para mim, é uma luta sempre parece muito uma sanfona. É a luta ampla, maior, gigantesca, que é pela coletividade, e a luta menor, que é pelas minorias, tipo, de sobreviver até amanhã para conseguir viver a luta grande. Então, tudo isso veio de um relacionamento mãe-filho, né? Que, tipo, pra mim, tudo volta a ela, sabe? Tipo, tudo é sobre isso. Tipo, ao ver minha mãe sofrendo, né, por causa de um sistema que eu vou atrás de brigar contra tudo que fez minha mãe sofrer. E eu sei que isso, a minha mãe é uma das mães que sofre por isso, foi um dos pais, é uma das pessoas que sofre por isso. Muita gente sofre pelas coisas que a minha mãe sofreu, e eu luto e me politizei para tentar fazer com que o mundo seja um pouquinho melhor para essas pessoas. A minha ideia é que seja para essas pessoas, o mundo seja para elas, seja para a gente, seja para nós. E não para quem ocasionalmente queira tirar isso das pessoas que eu amo ou que amei, né? Mas eu sempre penso nisso. A longo prazo, eu não tenho um plano, mas eu tenho um desejo. A curto prazo, eu faço pequenas ações voltadas para esse horizonte que eu vejo como o melhor para todos nós. Cara, ou não para todos nós, mas para 99% de nós. Você falou tanta coisa bonita aqui que eu tô lisonjeado. A gente tá indo na parte final e é uma das minhas partes favoritas, que eu faço... É tipo um quadro. Antigamente eu chamava de uma pergunta, um desafio e 5 perguntas. Só que eu vou fazer mais perguntas pra você, um bate-volta. Então, o primeiro, qual que é desse desafio? Você tá com o seu celular aí, né? Tô. Dá uma olhada no que eu te mandei. Clica no link. Abrindo aqui. Fora da grade. Certo. Tá no YouTube? Tô. Então se inscreve no canal, né, cara? Esse é o desafio. Cara, não era, né? Não. Que vacilo, bicho. Eu já tinha visto os vídeos e tudo, acabei de seguir. Ó, manda pros teus amigos. Porque eu sei que tu... Cara, tu é o José de Alencar do nosso século, irmão. Daí agora, bate e volta. Um monte de pergunta aleatória, fica tranquilo. Vai. Como foi quando você se apresentou no exército? Você tava com medo de pegar quartel? Acho que não, porque eu era míope e filho único. Então e deu aí tudo meio certo. que eu já tava ali na faixa de corte. Você lembra a primeira vez que alguém te reconheceu na rua pelo seu conteúdo? Tipo, caralho, é o PJ, é o HQ Sem Roteiro. Não lembro. Puta que pariu, né? Não lembro do dia. Não lembra nenhuma vez que te marcou assim? Não, no carnaval é o momento que mais rola. Isso é muito assim, foda, tipo, teve um dia nesse último carnaval que foram, tipo, 30 pessoas em um dia.
E é 30 pessoas novas. Eu não conto Caralho! quase do dia anterior, porque foi mais de 20 no dia anterior. Então, o que foi muito engraçado, porque no carnaval, esse foi de 2025, carnaval. Em 2024, eu cheguei em casa feliz com a Bel, porque eu lembro que 3 pessoas me reconheceram. Que amor, velho. E aí foram 3, agora foram 30. Ano que vem é uns 300, Talvez, no mínimo, no talvez. mínimo. Falando em carnaval, eu queria perguntar, porque eu sei que você é fã. Qual foi o carnaval mais louco da tua vida? Se você tivesse no Nerdcast, você ia contar essas histórias. 2020... O primeiro depois da pandemia. 2022, talvez. E por que foi? Porque todo mundo pensava que ia morrer um ano antes. Né? A pandemia impediu a gente de curtir o carnaval e tal. E no dia que pôde e tudo mais, foi a maior loucura, assim. O que você fez, assim? Porque você nem bebe, pelo menos. Pode não. Mas foi bom. Gostei, Cara, foi só gostei. simplesmente assim, parece que meu corpo ele funciona de forma sazonal. Eu fico cansado o ano todo, mas em época de carnaval parece que ele vai entendendo. Que tá chegando perto, entendeu? A lua, eu acho, deve ser a coisa da lua. E aí eu vou entendendo, e cara, eu saio de casa, a gente sai de casa, aí a Bel, né, que a Bel também gosta muito. A gente sai de casa 10 da manhã, chega 10 da noite, 4 dias seguidos. E a gente aguenta o tranco, fica cansado, mas dorme pra no outro dia tá curtindo. E o resto do ano eu morto, mas no carnaval parece que o meu corpo entende que tem que viver, cara. Tem que viver. O carnaval pra mim tem muito isso, sim. É uma obrigatoriedade de sentir, de se deixar viver, se deixar curtir. Eu gosto muito. Eu também. Eu comecei a dar valor meio tardio, sabe? Durante uns 8, 10 anos da minha vida, eu me tacava com os amigos meus da Rungu, que é uma serra, uma região serrana daqui, pra ficar lendo quadrinhos uns 4 dias, isolado. E foi muito bom, eu gostava, não acho ruim não. Mas a Bel me ensinou a gostar de carnaval. E aí eu simplesmente sou apaixonado. Olha como uma mulher transforma a nossa vida, né, cara? E a segunda pergunta mais importante, a penúltima, de encerrar. Messi ou Cristiano Ronaldo? Top 1. Messi. Tô brincando. E a mais importante, você gostou da nossa conversa antecipada? Vai, então vem me dar um abraço, velho. Obrigado. Volte sempre, viu? A casa é tua, cara. Você aqui. A casa é tua, né?